Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pepcast, nosso podcast sobre negócios, sobre oportunidades, desenvolvimento pessoal. E hoje nós temos aqui o grande prazer de receber um velho amigo, um antigo amigo, Alan Matheus. Seja bem-vindo, Alan. Nem tão velho assim. Nem tão velho, nem tão amigo. Nem tão antigo. Muito bem, olha, o Alan, ele é empreendedor na área imobiliária, é uma pessoa que trabalha um novo conceito de atendimento a clientes, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar. E para conversar também com o Alan, nós temos a presença da Eliane. Estou aqui Seja bem-vinda. Super feliz de ter um amigo aqui com a gente, o Alan, já nos conhecemos também, né, um bom tempo aí. Essa parte pula. Essa parte pula? Ele tem vergonha da idade. Pô, jovem, Cara a novo. esposa linda, uma família 58 maravilhosa. E por falar em jovem, 58. linda e maravilhosa, temos aqui também a presença da Marcele. Quem é essa? Ah, não, ela Cadê? está ali, Quando mas... que ela vai chegar? Ah, lá. E aí, Célia? Cadê ela? Eu estou muito feliz de estar aqui porque é exatamente o meu ramo, né? Imóvel de luxo. Eu sou o tipo de cliente Você que sabe adquire usar um negócio essas desse. coisas. Então eu vim, tomei banho, vim preparada, me arrumei. Então é igual aquela pessoa que diz assim, o meu negócio é restaurante, porque eu adoro comer. Então, tá bom. Essa é a Estamos em persona. casa. Eu sou a persona da tua empresa, então... Essa aí. Verdade. Então, Aí. Então pronto. Quero ver eu sair daqui assinando um contrato da casa. Aê! E Por favor, caneta. E com apoio técnico de Douglas Lima, vamos começar então aqui o nosso bate-papo. Eu quero que você se apresente um pouquinho. Fala aí de como você iniciou a tua vida, ou pelo menos qual o teu perfil atual. Você hoje está se dedicando exclusivamente ao mercado de consultoria imobiliária? Na verdade, eu comecei como empreendedor, né? Comecei já no ramo imobiliário há 12 anos atrás. É curioso porque poucas pessoas sabem que, na verdade, antes de eu abrir imobiliária, eu comecei uma construtora, né? E a construtora começou porque na primeira casa que nós fomos comprar em Juiz de Fora, quando estava terminando a casa, eu fiz as contas de qual foi o lucro do construtor. E aí eu vi que na época foi muito boa a margem de lucro. Sim. Chamei o construtor para ser meu sócio para fazer mais algumas casas dentro do condomínio. Tá. E aí foi assim que começou. Só que eu saí da empresa onde eu trabalhava na época, né, para me dedicar à construção. Você era de São Paulo, não era? Eu sou de São Paulo, de São Paulo. Moro hoje em Juiz de Fora, né? Mudei para Juiz de Fora faz 14 anos e há 12 anos comecei a empreender. Mas quando eu comecei a construtora, eu notei que assim, durante a parte da manhã eu tinha muita atividade de fazer cotação, de conversar com os profissionais da obra, só que na parte da tarde eu tinha pouca coisa para fazer. A obra ela dá aquela engrenada de manhã e quando de chega manhã de tarde você paga funcionário, a peãozada trabalha. Exatamente, você faz as compras, tem que fazer, confere material, tudo, e a parte da tarde você tem pouca coisa para fazer, pouca atividade numa conjuntura pequena, eu não sei as gigantes. Mas a tua experiência anterior na empresa onde você trabalhava foi uma experiência que te permitiu ter essa noção de orçamento? Você era da área financeira? Então, na verdade, a minha formação inicial, eu era da parte de informática, a minha primeira formação foi ciência da computação, só que na empresa onde eu trabalhava, que é MRS Logística, eu era da área financeira. Né? Na verdade, era controle de combustível, mais focado em eficiência. Então, isso já me deu uma boa base para poder gerir uma empresa. Isso né? faz diferença, porque a gente, às vezes, vai fazer uma obra lá, vou fazer uma obra, que seja uma construção mesmo de uma casa. Se eu não tenho experiência, eu sei lá, eu vou de orelhada, né? Eu vou olhar, sei lá, quanto que é de piso. Aqui, 40 metros de piso. Vou assim. Agora, quando a pessoa tem uma experiência com orçamentar, compra, cotar preço... Eu acho que qualquer empresa, né, o principal, né, a primeira experiência tem que ser a financeira. Depois disso, né? nós conseguimos contratar pessoas especializadas, mas o proprietário, né, o dono da empresa, tem que controlar o financeiro, principalmente quando é pequeno. Né, que ali tudo pode dar errado, menos o financeiro. Foi nessa época que você conheceu a Eliane fazendo Empretec. Exatamente. Eu abri a imobiliária em agosto de 2010.
Se eu não me engano, foi julho de 2010. Eu não lembro. Junho ou julho. É. Foi a minha última formação que eu busquei antes de abrir uma empresa. Eu nunca tinha sido empreendedor, eu nunca tinha tido uma empresa. Então, eu pesquisei, vi o que eu precisava fazer, fiz lá fiz pesquisa plano de mercado, negócio, plano né? de Aquela negócio, coisa tudo. toda. E um mês antes de abrir a empresa, eu fiz o Empretec e conheci a Eliane. E já mudou muito de negócio, assim, por exemplo, você começou com a ideia da construtora, dali, de repente, você já migrou para negócios imobiliários. Você ainda constrói hoje? Construo hoje, só que naquela época eu construía apenas casas em Eu condomínio. lembro. Hoje eu tenho a construtora que também faz apartamentos. Nós fazemos em média aí 44, 48 apartamentos a cada 2 anos. Né? Cada 2 anos. É o período da construção mesmo, né? Você tem uma única equipe, ou você usa uma construtora parceira? Para os prédios é uma equipe, para as casas outra equipe. Eu faço em média 3 casas por ano e um prédio a cada 2 anos. Legal, legal. E está fazendo só Juiz de Fora ou já está espalhando aí? Porque você vai falar sobre isso aí também agora. Quer dizer, essas construções todas são em Juiz de Fora, Alphaville, lá, ou já está construindo no Rio? Não, as obras apenas Juiz de Fora. Só Juiz de Fora. Por enquanto, né? Demandando bastante tempo. Na verdade, é difícil trabalhar a construção à distância. Né? Empreender ou qualquer outro tipo de investimento, né, não importa onde seja, o que importa é a margem. Por enquanto, eu consegui essa margem, consegui tempo e consegui pessoas de confiança para estar junto comigo em Juiz de Fora. Mas já estou estudando lotes em São Paulo e aqui no Rio. Mas assim, hoje a tua dedicação de expansão é na área de negócios imobiliários, não de construção. Assim, o que eu falo, hoje eu me dedico para fazer a cliente crescer. Construtora, tanto de prédios quanto de casas, eu tenho sócios que, obviamente, eu confio muito para gerir a empresa. Eu sou apenas investidor. Para construção. Construção. Mas na cliente negócio imobiliário é você sozinho? Na cliente é meu projeto de vida. Não tem sócio? Consegue? A cliente, né, como CNPJ cliente, eu não tenho sócio. Só que em cada cidade eu tenho CNPJs diferentes e em cada cidade um sócio diferente. Que é diretor ali, o sócio gestor, o sócio que gere a equipe. Né? Faço a gestão do grupo. É incrível como é multidisciplinar, né? Ele falou da computação, construção, além de um senso de humor duvidável. Tem alguma outra... O senso de humor é só Mas tem alguma outra característica sua que você acha que te ajuda? Assim, que você acha, não, isso aqui... Você bate no peito e fala, eu sou isso, e isso me ajuda a lidar com pessoas. É corintiano. Fora corintiano. Duvido. É? Só. É, realmente, Fala baixo, desliga aí. Não, na verdade, eu acho que assim... Uma das principais características que eu me orgulho em dizer é a questão de lealdade e cumplicidade, né? Uma das coisas assim eu falo para todo mundo e isso aí não acho nem que seja uma característica que seja fugiu a palavra aqui. Não é um diferencial, né? Não, eu não tem acho que seja ter. Diferencial, eu não acho que seja nada mais. Eu acho que assim a questão de honestidade e lealdade, isso aí todo isso mundo faz diferença. É obrigatório. É obrigatório, mas faz toda a diferença. Porque exatamente, é obrigatório, as pessoas não têm. Você lembra da terceira CCE, não sei qual é, que é comprometimento. É isso aí. Fazer as coisas, apesar do lucro, independente do lucro, você fazer. Cara, eu me comprometi com esse cliente. Eu tenho que estar lá. Então, fugiu aquela... Eu não acho que seja uma qualidade. Eu acho que isso é obrigação do ser humano. Infelizmente... Principalmente no nosso país, nós temos esse são as obrigações que às vezes fazem mais falta, são as coisas que são igual pontualidade, né? Olha aí, às vezes a pessoa, tem gente que é muito relaxada com pontualidade, mas aí quando você tem isso, já vira um diferencial. As pessoas olham e dizem, cara, o cara é diferenciado. Mas só respondendo a sua pergunta, eu acho que o grande diferencial é esse. Eu acho que eu consigo, as pessoas acreditam, sabem que eu vou cumprir o que eu falo, e eu acredito na palavra das pessoas. Gente, e cumprir o que fala, falando de obra, que é aquela coisa que você fala por 2 meses. Mas é diferente, né? Quando você contrata um empreiteiro para fazer a obrinha de casa e quando você tem uma equipe que tem meta, que tem objetivo, é diferente, né? Você contratar um pintor, contratar um cara para fazer o gesso, contratar tudo assim em estanque. Quando a gente contrata gente assim, avulsa, né? Mestre de obra, uma coisa assim... É isso que a Marcele falou mesmo. Não tem comprometimento nenhum. Os caras atrasam, prometem, não entregam.
Mas quando é um negócio, pô, o cara tá com a faca no pescoço ali, o chefe que tá... na verdade, assim, eu acho que qualquer negócio depende muito do foco do dono, do proprietário, do gestor ali. Sendo equipe própria ou terceirizado, se o cara relaxar, não vai dar certo. Eu acho legal que, quando fizemos, Marcelo falou assim, Eliane, vai fazer o Empretec, vai ser legal. E aí eu lembro que, quando nós estávamos em que era uma loucura o Empretec, assim, para mim foi uma coisa assim incrível, porque eu fui exposta a situações de muita pressão, a gente fica em muita pressão. Só abrindo um parênteses, Empretec é um treinamento da ONU, que é comercializado no Brasil pelo Sebrae e é aplicado por empresários de verdade, e que é um treinamento vivencial, que atualmente é de 6 dias, é um seminário de 6 dias, bem intenso, e é um treinamento comportamental. Não é um treinamento de técnicas de gestão ou de fluxo de caixa, etc. E é muito importante para quem quer ter uma empresa e ainda não tem uma noção, fazer esse curso, realmente entrar nessa vivência é muito importante. Mas não abrindo muito, eu lembro que nós tínhamos ali alguns grupos, o Alan fez parte tinha um grupo dele que era até consultoria, foi com o Luiz Manck. Não, ele era espetacular, até um abraço para ele. Mas você foi de um grupo, 50. O meu grupo era, fui vender pão de canela, ganhei uma graninha boa. E o seu era com o Luiz Manck, que era também um empresário lá de Juiz de Fora. Tu não lembra nem o que tu vendeu? Pessoal sensacional. O outro, mas eu lembro que o grupo dele era super focado, o pessoal era muito focado, vocês ali... Chicote sempre instalou. Lá o pessoal... O meu grupo, a gente estava ali e, de repente, daqui a pouco estavam eles lá interagindo, os outros grupos, a gente assim meio... Todo mundo assim meio, caramba, o que vamos fazer? E eles 3 lá pareciam que estava tudo no controle, assim. Então, eu falei, caramba, a gente tem que... Nós temos que ter esse equilíbrio. E era muito, muito legal. Depois de muitos anos, aí... Depois você teve, como você falou, a construtora, né, que realmente no começo nós tínhamos o Relaciono, que você começou a ir participar, lembra? E aí você falou aí depois é que veio realmente a imobiliária. Eu não lembrava da construtora. A construtora, eu já tinha mais de 6 meses quando eu fiz o Empretec. O Empretec foi para a cliente, foi para a imobiliária. Olha, eu nem... Foi com o objetivo de implementar... Porque, agora, o que te estimulou... na client, né? Acho que o nome da empresa já diz tudo, acho que o foco é no cliente, né? Acho que é isso. Explica aí. O que te moveu para abrir uma empresa, sabendo que há diversas outras, mas você tinha uma visão diferente? O que te motivou? Na verdade, eu acho que o principal motivador foi quando eu cheguei em Juiz de Fora. O nível de serviço na época era bem inferior ao que eu estava acostumado. Sou paulistano e paulistano é enjoado por natureza, pelo atendimento, nível de serviço, nós queremos, exigimos, estamos dispostos a pagar por isso, né? Coisas que, não estou falando mal, mas o mineiro tem características diferentes. Questão cultural, não existe melhor e pior, características diferentes. E você ali enxergou um nicho, um mercado. Isso, e quando eu cheguei em São Paulo, procurando imóvel, eu fui muito mal atendido mesmo. Davam a chave assim, falava, vai lá ver. Sim, algumas coisas bem engraçadas. Chegou ao ponto, acho que é o caso que eu conto todo mundo até hoje, de eu ter que buscar a corretora na casa dela de táxi. Porque meu carro tinha ficado em São Paulo, eu tive que buscar a corretora de táxi na casa dela. Foi o fim do mundo. E aí, naquele momento que eu estava procurando imóvel, que eu falei, se um dia eu tiver um negócio aqui em Juiz de Fora, vai ser uma imobiliária focada em nível de serviço. Mas eu lembro também que no Relaciono, numa das reuniões lá, o Marcelo estava falando para as pessoas darem alguns exemplos de alguma coisa. Eu lembro que você falou uma coisa sobre o atendimento e que também a visão, você falava qual era o teu perfil, o imóvel que você queria. E o que você mencionou, não lembro se foi mais ou menos que o pessoal te apresentava imóveis que não era bem aquilo que você estava buscando. Você falava assim, parece que a pessoa não está me ouvindo, não está me escutando. Eu acho que o maior exemplo disso nem foi em Juiz de Fora, foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Que eu, quando estava comprando meu primeiro apartamento em São Paulo, eu e na época era minha namorada, hoje é minha esposa, eu cheguei para uma corretora e falei assim, olha, nós moramos, ela sabia onde eu morava, e o que eu estou buscando assim, são 2 coisas bem simples. Eu não sou tão exigente assim, mas eu quero um apartamento com varanda e que não seja antigo. A corretora rodou com a gente, eu lembro até qual imobiliária que era, não faz sentido falar aqui,
Mas o primeiro apartamento que ela mostrou era um prédio velho, muito antigo e sem varanda. Eu, com toda a minha paciência que Deus me deu, falei para ela, pode ir embora, eu não vou entrar no apartamento. Não vou entrar. Qual foi? O que eu falei para você? Eu não quero varanda, eu quero varanda e quero apartamento tem moderno. coisa que tira a paciência da gente. Aí, né? assim, aí algumas coisas que eu trago para o meu dia a dia, como exemplo, coisas que, se eu não admito que façam comigo, eu quero sempre o melhor para o meu cliente. Então, são coisas bem pessoais que eu faço treinamento com a equipe para que não repita. Nesse treinamento, quando você fala que são... Meu microfone, ele não está feliz hoje, olha isso. Tá broxa. Eu tenho que botar Sabe Viagra o que eu queria aí. perguntar? Quando você fala assim, no meu treinamento é diferenciado, o que acontece? Eu chego lá na cliente, quero comprar um imóvel. Que perguntas eu respondo que você diz que é tão diferenciado? Eu falo o que eu quero? Na verdade, eu não chego no lugar na nenhum. verdade, o principal de um corretor, de um prestador de serviço é saber te escutar. Não é eu ficar fazendo pergunta, eu ficar falando. Eu tenho que conversar com você naturalmente e ter habilidade o suficiente para entender qual que é seu perfil, o que você dá valor, o que para você e para sua família é importante. E até para entender demandas que você nem sabe que você tem, né? Assim, acho que você ia gostar dessa casa. Isso é legal quando Ou se não, pergunta. ou não. É Uma assim, coisa meio, tô sentindo que você vai gostar. Por experiência, né? Eu acho que o principal, uma das principais coisas, ninguém vende o que não conhece. Dificilmente, a não ser que seja seu pai queira comprar uma coisa, você vai se brigar com você para não ficar bravo. Mas o principal é o corretor, qualquer outro profissional tem que conhecer muito daquilo que está vendendo. E quando eu estou conversando com você, você está dando exemplos de o que é importante para você, na sua mente, se você é bem treinado, já começa a passar aquele filme do que realmente vai te atender. Óbvio que nunca é 100% assertivo, mas um profissional bem treinado acerta quase sempre. Porque as perguntas, às vezes, estão ligadas ali ao que a pessoa espera. Exato. Daqui a 5 anos. Não, daqui a 5 anos eu quero estar morando em outro lugar ou coisa do gênero. Você já ouviu o cara dizer isso, já sabe, poxa, então compra um imóvel que seja fácil de alugar depois. Ou compra um imóvel que tenha liquidez. Você vai dar orientação dentro disso. Eu dou um exemplo aqui hipotético que eu dou. Eu dou um treino, assim, uma coisa que eu sempre faço, que hoje, infelizmente, porque eu gosto muito, eu não sou mais um corretor de imóveis. Eu sou empresário que faz com que a empresa cresça. Mas quando eu atuava diariamente nisso, eu sempre falava o seguinte, eu tenho uma forma de atender que é o seguinte, cliente, para andar junto comigo, tem que ser eu dirigindo no meu carro. Porque eu tenho habilidade suficiente para conseguir dirigir e fazer o cliente olhar para onde eu quero que ele olhe. Eu consigo dirigir, conversar com o cliente, extrair dele a realidade dele, o que ele quer, sem fazer interrogatório. E quando ele está dirigindo, às vezes ele se concentra ali e não consegue não vai olhar então, o trânsito. O principal é isso. Assim, e nessa conversa, por exemplo, eu gosto muito de citar... vamos fazer um teatrinho aqui, vai, dirige aí, sou cliente. Não, e aí assim, eu costumo, dentro como eu conheço bastante da cidade, eu começo a citar alguns exemplos porque a minha família, eu sempre falo, meu filho tem 12 anos e estuda em tal colégio. Você tem filho? Onde é que seus filhos estudam? Eu estudo na Mariazinha Escola. Legal. E a gente vai conversando, eu falo sobre esportes, a pessoa automaticamente se sente mais à vontade em falar sobre esporte também, então eu já sei onde ele estuda, qual esporte ele pratica, o que ele gosta de fazer à noite, se gosta de ir para bares, se gosta de ir para a igreja, se gosta... Então, eu vou extraindo todas as informações que eu quero. Quando chega na casa, eu falo, tá vendo essa casa aqui? Olha esse condomínio. Esse condomínio aqui leva 5 minutinhos até a escola do seu filho, que eu já sei. São referências, então, né? Mas torna mais fácil. Eu acho que o grande X aí de um corretor que se destaca, um profissional que se destaca, é saber escutar. Saber escutar, o resto vem naturalmente. Faz diferença, né? E tem os sinais também que o cliente nos dá quando ele já está pronto para comprar. Certa vez, já dei alguns treinamentos de venda, já participei de vários outros, e uma das coisas é o sinal de compra. Sabe quando o cliente já está dizendo assim, ok, quanto de entrada, como é que eu faço, como é que a gente fecha isso agora? Aí tem corretores e outros profissionais de venda que continuam vendendo. E é o que a gente diz, ele está desvendendo, fazendo uma desvenda. Porque, na verdade, o cliente já disse que quer comprar, ele já quer se tornar cliente,
E a pessoa está você tentando fica vender. criando dúvida na cabeça do cliente. Teve uma Ele história já queria de assinar, só me dá a caneta. Teve aqui uma pra história de assinar. um corretor, né, que foi mostrar um imóvel assim, mostrou lá, e aí o cliente, adorei, gostei. Aí, vamos fechar. Não, mas você ainda não viu a churrasqueira do condomínio. Aí ele foi lá mostrar a churrasqueira. Essa churrasqueira fica perto do meu apartamento? Eu vou querer dormir domingo à tarde, vai ter gente gritando e tocando música? Não, não quero. Desfez a venda. Isso aí. Porque, de repente, ele mostrou algo que para ele já não interessava. Eu sou um cara que não conto só o sucesso. Eu vou contar um caso que eu fiz besteira no meu comecinho ali, que eu, sei lá, acho que eu tinha 1 ano de corretor, não lembro exatamente. Eu lembro que a cliente tinha adorado o apartamento. E eu, naquela ansiedade de agradar o cliente, falei, esse bairro aqui é tão bom que os proprietários fizeram um abaixo-assinado que aqui não pode entrar ônibus por causa do barulho e tudo mais. Aí a cliente olhou para mim, não pode entrar ônibus? E como é que a empregada chega? Aí desvendeu. Desvendi. Olha que Verdade. Aí é o tipo da coisa assim, é uma coisa, cara, corretor tem que vendeu, vamos comemorar. E essa dica serve para qualquer vendedor, desde o vendedor de roupas até o vendedor de eletrônicos, vendedor de cursos, vendedor de imóveis, não importa o ticket, o cliente disse, vou comprar, cala a boca. Cala a porra da boca. Já deu. Muda o foco, né? É. Agrada o cliente de outras formas. Não, né? legal, Surpreende de outras parabéns. formas. Elogiar as escolhas, né? Tem outro tipo de vendedor que às vezes o cliente diz assim: eu queria comprar aqui esse damasco. Aí o vendedor diz: eu não gosto muito. Pô, caramba, não, muito bom esse damasco, é importado da Índia, do cacete A4. Ele tem que dizer alguma coisa positiva da tua escolha. Nós estivemos, acho que numa loja de vinhos, né, no shopping. Foi, o menino deu um atendimento espetacular. Um atendimento maravilhoso. Tudo que eu escolhi, ele elogiava. Não, Se eu escolhesse lá um Mateus. vinagre. não. Isso aí é vendedora de roupa feminina. Não, mas eu já trabalhei em loja de roupa feminina e eu sempre fui muito sincera, Você tá né? linda com essa roupa. Aquela Não, eu sempre fui muito sincera. Às vezes ajuda. A pessoa Não saía pode, do não provador e aí quando marcava muito, eu falava, nossa, marcou muito, né? Esse é E uma às vezes a opção. pessoa falava, marcou? Mas eu gostei. Aí eu perdi a venda. Aí uma amiga Mas minha, ela- que era super experiente, falou assim, deixa a pessoa falar. Aí tive uma cliente, ela botou o vestido, abriu. Aí eu pronta para falar, eu virei para ela e falei assim, o que você achou? Aí ela, amei. Eu falei, eu também. Não tem que fazer isso. Igual Se a político. pessoa tá bem, você moraria em todas as casas que você vendeu? Não fala assim, não, senão acaba com a minha teoria. Moraria uma semana em cada uma, né? Não é? Lógico. Com certeza. Então pronto. Não é? A pessoa tem que sair feliz, é isso aí. Venda é um processo. Feliz quer não, comentar alguma tem que coisa? sair também, surpresa também, né? Tem que superar a expectativa da pessoa, né? Eu acho que Tem tem que superar. uma mais ou menos nessa linha, que também é uma das coisas que eu falo com meus corretores, quando uma pessoa ainda não está decidida pela compra, ou está comparando 2 imóveis, você nunca pode falar mal de um imóvel ou de um condomínio para reforçar as qualidades do outro. Né? Você tem que Que a estar sempre. escolha Você tem tem que que, ser você tem que falar de dele. qualidade de um, qualidade do outro, e ele escolhe. Porque já aconteceu várias vezes, tal condomínio, assim, que eu já vi pessoas fazer. Não, tal condomínio é ruim, que tem um cheiro ruim, tem tal coisa. Minha mãe mora lá. Já Você fala pensou? o quê, né? Você faz o quê, né? Só mora vagabunda lá. Ó, Ih, esqueci o que eu ia falar. Que bacana. Assim. Eliane, vai que é tua, porque eu esqueci. Não, lembrei. Lembrou. Tem, em questão de imóvel, tem essa coisa de só tô dando uma olhadinha? O que mais tem? Eu pensei que a galera que compra imóvel já tá, não, quero comprar, já tô me planejando. Só Não, tá tem, olhando. Tem gente que vai olhar para ficar copiando a decoração da casa. Para Mas isso. aí marca com a pessoa. Aí que tal a arte de escutar, você entender os sinais. Se a pessoa está realmente comprando, querendo comprar no momento de compra, Que loucura. ou se realmente não está. Um amigo nosso lá de Portugal, Félix Loureiro, um excelente corretor imobiliário, um excelente agente imobiliário. Ele teve bom treinamento, né, lá, e o Félix falava isso. A coisa mais importante antes de começar qualquer atendimento é a qualificação do cliente. Porque às vezes o cliente não foi qualificado e você atende aquilo. É o que a pessoa não fez em São Paulo.
ela não te perguntou. Ela perguntou, mas ela não te ouviu. O ouvir é muito importante. Qualificação é tudo. Às vezes você vai lá, o cliente, você não avaliou realmente onde que o cliente mora, se ele tem mesmo perfil de renda para aquela aquisição, ou se ele está só querendo copiar. Às vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Não. Agora, tem uma coisa também que é o tempo, o momento do cliente. Às vezes o cliente não está no momento de comprar. Uma venda, né? Eu estou imaginando que o teu negócio seja assim. Eu fui da área de software também, e o ciclo de venda do software é muito longo. Você fica 1 ano e meio, 1 ano namorando aquele cliente, manda proposta, faz quase que uma consultoria. Estatisticamente, demora 6 meses o ciclo de compra de um cliente 6 no meses. Brasil. Então essa compra, às vezes o cara chegou lá 6 meses, se você não imaginar que vai durar ali, que vai levar 6 a 12 meses, ou de 3 a 12 meses para o cara fechar, se você não imaginar isso, ou a ansiedade do agente imobiliário é muito grande, ele estraga a venda e outro agente vai vender no lugar dele, ou acontece o que aconteceu conosco numa loja de imóveis. Eu dou esse exemplo num treinamento que eu dou de atendimento a cliente, que eu falo desse exemplo que foi real. Nós fomos lá visitar uma loja de imóveis, uma loja muito chique e tudo bonito, mas a gente, na verdade, a gente não foi nem visitar, a gente estava indo comer num restaurante. Mas a gente também não conhecia ainda, não tinha. E a gente não tinha ainda a experiência de ter visitado, mas como a gente falou, o restaurante vai abrir daqui a pouco. Aí a gente falou, vamos visitar essa loja de imóveis, e estávamos lá com o nosso amigo Danilo. Ficou dando uma olhadinha. Fui dar uma olhadinha. Cliente chato. Mas olha o que é a importância da sinceridade. Eu cheguei e disse para a vendedora assim, olha, nós só estamos fazendo um tempo porque o restaurante vai abrir daqui a meia hora, tá? Eu só falei assim, a gente não veio para escolher móveis, não, mas a gente quer conhecer, né? Não custa nada conhecer, talvez indicar, recomendar, ou comprar, quem sabe, no futuro. Mas não era o momento de compra. Mas aí eu fui na loja e avisei a ela isso, e ela foi dando atendimento. Não, sem problema, pode olhar, estou aqui para te responder as dúvidas. Ela foi super solícita. Não dá vontade de quando você tiver intenção? Sim, mas aí ela foi, atendeu a gente, aí a gente deu a nossa hora, falou, pô, obrigado, mas não vamos aproveitar e comprar nada? Aí eu falei, mas qual a parte de que nós não estamos comprando que você não entendeu? Aí, ou seja, a pessoa chegou ali e tentou vender ainda, mesmo eu dizendo que não íamos comprar. Aí eu falei, não, nós não vamos. Aí ela fez uma cara fechada e foi embora. Semanas depois voltou lá, os nossos amigos voltaram, só que voltaram com os pais da esposa, e compraram 30 mil reais lá na época, né, de imóveis e tal. Só que a vendedora não quis atender, mandou a outra. É mesmo? Porque achou que ia ser caroço, né, que não ia comprar nada. Aí ela falou assim, não, vai você. Perdeu tempo 2 vezes, né? Perdeu tempo 2 vezes. A primeira, eu acho que é questão do momento. Se você é um corretor, um agente imobiliário, e você vê aquele cliente ali, cara, você está querendo comprar, em qual o teu planejamento de compra ou de investimento? É para daqui a um mês? É para daqui a 15 dias? Não, é para daqui a 8 meses? Não, estou esperando meu CDB, não sei do que lá. O cara tem lá a desculpa dele para não comprar agora. Não, é um inventário que está terminando e tal. Você diz, então, você é para daqui a 8 meses, 1 ano. Vou te dar um excelente atendimento. Quando ele for comprar, é contigo que ele vai comprar. Agora, o problema é que a pessoa fica naquela ansiedade achando que ele tem que comprar na hora. E também, assim, hoje, com as técnicas de atendimento, né, e de monitoramento, hoje em dia está na moda o lead, né? Fala em lead em vez de cliente. Hoje o CRM serve para isso. Dentro da própria imobiliária nós temos setores, né, que a gente chama de pré-atendimento, mas eu acho que mais importante do pré-atendimento é o pós-atendimento. Porque depois que o corretor identificou que o cliente só vai comprar daqui a 10 meses, sim, esse cadastro, esse lead vai para o pós-atendimento e ela fica monitorando. Sim, vai esquentando o lead. Porque corretor não tem jeito, né? O cara não vai ficar esperando 10 meses para ter pessoa comprar, que aí tem boleto todo mês para pagar, sim, né? Então, mas ele está dando outros atendimentos que ele começou 10 meses atrás. Hoje nós fazemos com que o corretor foque nos que estão no momento, né? A gente fala morno ou quente, e obviamente os clientes que vão demorar tem a jornada um pouco mais longa, vai para outro setor de qualificação. Uma boa ideia, hein? Uma boa... Não publica esse negócio não. Mas vem cá, mas é normal hoje em dia. Qual foi o mais rápido assim? Eu já vendi um apartamento. Eu já vendi um apartamento por telefone em menos de 10 minutos.
Mas a pessoa já tinha Cara, comprado, ela só Não, fechou a venda contigo, Não, né? na verdade, assim, eu falo que a venda que eu fechei em menos de 10 minutos, porque foi naquele imóvel. Foi para minha mãe. Para sua própria mãe? Não, mas o que Foi pra aconteceu? minha esposa. Eu conversei bastante com a esposa de um amigo meu, que era amigo da empresa onde eu trabalhava anteriormente. E aí eu conversei e vi que o que ela queria eu não tinha. Aí teve um dia que um conhecido meu até me mandou uma mensagem de rede social, eu fui conhecer o apartamento. De dentro do apartamento eu liguei para ela, falei, Mariazinha, tô aqui no seu apartamento, é o seu apartamento, vem para cá agora. Ela foi, ela entrou no apartamento para chorar. Ah, sim. Ai, que lindo. legal. Eu acho isso legal também. Não é essa legal, coisa de porque eu não sabia o que eu casa. fazia, porque eu tava chorando. Chorando de felicidade. Eu quero um Vai perder abraço. o cliente, pô. Não, mas eu queria que você falasse também, eu não sei se a gente vai chorar aqui nesse podcast, mas essa coisa de encontrar a sua casa, da casa ser o sonho das pessoas. Você se liga nessa parte romântica do seu negócio ou tá nem aí? Na verdade, assim, é óbvio, igual uma cena que vê uma pessoa chorar porque você foi o intermediador, né, a pessoa que ajudou, é muito legal. É muito legal mesmo. Óbvio que a situação é até meio constrangedora, você não sabe o que você faz, você abraça, você chora junto, sei lá, Você fica rindo. Mas Pega o cheque. mas é muito legal, assim, saber com que o seu profissionalismo, o seu treinamento fez a diferença na vida das pessoas. Isso é muito lindo, legal. é. Isso é muito legal. Não é, Você vê o assim, resultado não do é seu só trabalho. dinheiro, não é só dinheiro, nunca vai ser. Eu já fiz alguns negócios que eu vi que para fechar o negócio eu tinha que baixar minha comissão e não estava valendo a pena, mas cara, segue tua vida, seja feliz e vamos pro próximo. Tanto é que essas pessoas me indicam muitas outras pessoas. E tem pessoas até que nem fez negócio comigo, mas que indicam um monte de gente porque sabe que eu dei um bom atendimento. Você vai ficar na mente dessa Eu vou começar a pessoa. chorar porque eu não sou mais corretor. Vou voltar. Mas a Naquele emoção voltar. ali. Mas é. E vocês estavam falando, aí veio na minha cabeça assim, quem não é cliente? Todo mundo é teu cliente de alguma forma, não é necessariamente quem fecha a venda. É Aí. quem sabe da tua reputação e te indica, também é cliente. Eu tenho um outro case meu que eu acho, assim, eu sempre... É leonino mesmo. Eu tenho outro case que eu acho. Não, assim, mas eu não me deixo esquecer disso porque eu acho muito legal, porque teve um dos meus clientes assim, que compraram valores mais altos comigo. Foi um cliente que a esposa morava em Brasília. Eu não trabalho com aluguel, eu trabalho apenas com venda. E ela falou assim, não, Alan, pô, não sei quem te indicou, sabe que você trabalha com imóvel de alto padrão, me arruma uma casa para aluguel. Aí eu falei, pera, vou dar um nome fictício aqui. Eu falei, Mariazinha, eu não trabalho com locação, mas eu vou ver o que eu consigo fazer para você. Mas não está no meu ramo de atividade, não conheço muita gente que tem essa carteira. Passei uns 3 exemplos para ela, falei assim, ó, se você quiser, eu não vou cobrar comissão porque eu não faço nem contrato de locação. Eu vou ligar, vou marcar, te levo lá porque você não é da cidade, mas aí se você fechar ou não, aí eu passo para um advogado te ajudar. Beleza? Maravilha. Foi lá, mostrei uns 3 imóveis, não fechou. Falou assim, meu marido não decidiu ainda se mudar para Juiz de Fora, mas brigar e tal. Esqueci daquela pessoa, esqueci mesmo. Depois de 6 meses, a Mariazinha me ligou, falou, Alan, meu marido vendeu a empresa em Brasília, estamos mudando para Juiz de Fora, agora eu quero comprar uma casa. Foi a casa até hoje, nem foi a casa, foi a cobertura mais cara que eu já vendi até hoje. Coisa assim que ela veio para mim... Porque você deixou sua marca ali, cara. Isso Mas que é essa tu ganhou a importante. comissão. Hã? Na Ganhou venda, com E alto pra caralho. É, maneiro. Mariazinha, valeu. Valeu, Mariazinha. Tamo junto, né? Legal. Isso aí é a marca que a gente deixa, né? Quando a gente dá um bom atendimento. E é aquilo que a gente falava sobre comprometimento. É atender bem, apesar do E é lucro. por isso que... Cadê a câmera? Client. Blue Client. É É isso por que isso que é o nome. E, por exemplo, você hoje, porque hoje você é um empresário e você tem toda uma equipe, só que você criou uma forma do grupo client para atender. Você percebe nos seus, quando você passa a informação que tem a assinatura da sua imobiliária, assim, você percebe que as pessoas entendem a filosofia, os que trabalham para você. Que você conseguiu imprimir isso. Lógico, isso às é um vezes, trabalho árduo, mas não é que você diário, consegue o tempo 100% todo. em todos, mas você tem ali aqueles que se dedicam mesmo e você percebe isso? Então, assim, eu percebo que a maioria das pessoas querem trabalhar na empresa exatamente
por esse diferencial. Mas, mais uma vez, é um trabalho árduo, diário e constante, né? Tem coisas na empresa, por exemplo, que até hoje eu não delego. Só eu faço, porque é o padrão de qualidade que está explícito ali. Então, eu tenho que estar o tempo todo controlando, e que se a gente deixar, vai caindo, né? As pessoas que... São 12 anos. Desde 12 anos, muitas pessoas mudaram. Então, tem algumas coisas que só eu faço, porque aquilo é a cara da empresa. É porque o Marcelo comentou, falou assim, nossa, Liliane, olha que bacana, o Alan já está em outros estados, já saiu de Juiz de Fora, não está só lá. E eu lembro, quando eu falo relaciono, gente, o grupo de network que nós tínhamos em Juiz de Fora, o Alan fazia parte desse grupo lá com a gente também, sempre nas reuniões. Eram várias reuniões que nós tínhamos de 15 em 15 dias, só para deixar claro aqui para o pessoal entender bem. E eu lembro que quando você abriu a sua primeira loja foi ali na Santa Rita. Santa Rita. Era todo diferente. Era você preto, realmente né? preto. Era tudo preto. Tudo tinha uma coisa que era um diferencial dele. Era não preto e dourado. Era chique, não? Tudo preto? Não, mas era assim, mas era Preto uma e lojinha dourado. pequenininha, era uma loja de 30 Mas de metros muito- quadrados. mas de muito Eu ia bom lá para gosto. tomar Ele- café, né? O Pepe só ia lá atrapalhar. Dar um café. O Léo só ia atrapalhar lá. Ele ia lá Quando pra você tomar fala que café. tem coisa que você não delega, é o café, né? Hã? Tem coisa que você não delega. Não, mas depende pra quem. Eu. Mas isso foi que muito faço legal, café. porque depois, nessa mesma rua, se eu não estiver equivocada, Abriu na você esquina, abriu quase em frente. uma loja muito maior. Uma loja branca. Eu acho que Era até branca. hoje, Era branca, toda até branca. hoje, eu acho que é a loja mais que eu já tive mais bonita de todas. Eu acho. E por coincidência, uma era black e a outra era white, né? E a visão, e você vê, né, que como deu certo e como a tua visão estava certa, porque você expandiu, cresceu e hoje você está em outros estados e pessoas, elas querem estar com você porque vem algo, elas vêm, lógico que elas percebem. E isso é muito legal. Porque eu não sei se, de repente, na tua mente você já tinha visualizado essa expansão ou você só pensava ali em Juiz de Fora? Ou você Então, já tinha essa ideia, uma coisa foi foi surgindo? Uma das frases que eu mais disse nessa minha jornada aí de dono de imobiliária foi que eu nunca tive a pretensão de ser a maior imobiliária de Juiz de Fora. Nunca. Isso aí é uma verdade. Mas eu sempre quis ser conhecido como o melhor atendimento de Juiz de Fora. Então, isso aí foi uma coisa que era meu mantra. O tempo todo. Legal. E aí, acabou que, aos poucos, nós nos tornamos os maiores. Pelo menos no segmento do alto padrão, nós somos os maiores hoje. E nós conseguimos conectar outras pessoas com a mesma filosofia, outros sócios, outras pessoas que tinham poder de gestão, e aí foi expandindo, né? Em várias cidades, cada cidade eu tenho um sócio, quase todas, tem algumas que eu não tenho sócio, mas foi pessoas conectadas exatamente por isso, querendo, obviamente, ganhar dinheiro, mas não fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. Nós sempre priorizamos o atendimento ao cliente. Uma coisa que eu queria perguntar para você é quando que você deu essa virada, porque no início da Client você dava um excelente atendimento, mas para a pessoa que quisesse comprar um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, uma cobertura, um terreno, uma loja, mas você, Alan, meio que migrou ali para o imóvel de alto padrão, imóveis de luxo. Mas a tua empresa toda migrou junto ou a tua empresa continua vendendo as unidades que Isso é engraçado, né? Que eu acho que é a realidade de 99,9% dos empresários, a maioria, quando é pequeno, você cruza, cabeceia, você é o financeiro, o marketing, eu era o corretor, eu era tudo, né? Então, como eu buscava sempre um bom atendimento, geralmente, quem está disposto a pagar o preço justo pelo bom atendimento são as pessoas com poder aquisitivo um pouco mais alto ou pessoas que pagam, assim, a grosso modo, pagam, mas querem ser bem atendidos, não se importam com qualquer atendimento. Então, isso foi, aos poucos, migrando para imóveis com valor mais alto e também, obviamente, como a minha vida começou a melhorar, eu comecei automaticamente me incluir nesse meio, né, de pessoas com poder aquisitivo mais alto e, obviamente, sabiam da minha profissão e começavam a encomendar imóveis um pouco melhor. Então, foi gradual, gradativo. É né, uma essa questão de rapport
E uma questão de networking. Você acaba circulando cada vez numa camada mais elevada. Exatamente. E você diz, opa, aqui meus amigos já estão dispostos, né, a fazer negócios comigo. Porque E foi uma construção dentro disso que você falou. Foi dentro de um bom atendimento. De ser um bom ouvinte para o seu cliente. Isso é um diferencial, a gente sempre conversa. E o alto padrão, é óbvio que existem algumas exceções, mas o alto padrão quase sempre você vende para pessoas que confiam em você. Então, o alto padrão é network, não é lead, não é propaganda, não é nada, é rede de relacionamento. Sabe uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, tá? Eu realmente sempre refleti sobre isso, mas eu acabei ouvindo há pouco tempo que a compra é um ato político. Quando você compra, você está tendo ali uma ação política. Se eu compro essa garrafa, imagina que fosse uma água Perrier, que aqui no Brasil custa, sei lá, 15 ou 20 reais uma garrafinha. Não é só isso, não. É mais? São Pellegrino? É por aí. Depois eu vou te contar um caso que traumatizou a minha vida. Mas é interessante, você chega e olha assim uma garrafa... Perrengues, Marcelo. Na hora que você compra aquela garrafa, você está depositando o seu voto numa urna, que você está dizendo assim, eu deposito o meu voto na empresa tal, da Perrier ou da distribuidora, porque eu quero isso aí. Eu aprovo esse tipo de atendimento, eu aprovo me diferenciar. Então, a compra é um ato político. No momento em que a pessoa está num determinado padrão e ela decide contratar a client ou o Alan para ser o seu agente imobiliário, naquele momento ele está dando um voto. Ele está dizendo assim, olha, você ganhou uma estrelinha a mais aqui comigo. E quando a gente está buscando preço, quando a gente está batendo preço aí para ver quem é que me vende mais barato e não se preocupa com a comodidade, aí você diz assim, eu tenho que comprar um produto lá do centro da cidade. Aí eu vou lá, pego o metrô, pego o carro, estaciono, busco, vou correndo preço. Não, peraí, eu entro na internet, escolho aqui uma loja que me dá um bom atendimento, compro, ele me cobra o frete, eu recebo e o meu tempo passa a valer mais. Então, olha que decisão, que ato político que eu tomei. Falei, eu voto no meu tempo contra o preço mais baixo. Então, muitas vezes, aquela pessoa que compra um imóvel de alto padrão, ela está dando um voto para a tua empresa e até para ela mesma, dizendo, eu mereço. Se você compra alguma coisa de mais alto valor, seja uma roupa, seja um relógio, seja um imóvel, uma viagem na classe executiva, se você diz, eu vou pagar uma classe executiva para viajar com a minha família, se a pessoa pode, é claro, não, se não pode. Se ela pode, então ela vai dizer assim, eu voto, eu digo que eu vou chegar diferente nesse lugar. No ramo imobiliário, eu vou dar um exemplo que combina, né, conversa com esse seu exemplo. Às vezes o mesmo imóvel está na cliente e está em outra imobiliária que não é especializada em alto padrão. O cliente vai na cliente porque sabe que os colaboradores, né, os corretores entendem o que estão falando, não vão ficar empurrando qualquer coisa, né? Ou então tem outros imóveis semelhantes àquele. O mesmo imóvel está lá na Zezinho da esquina e está na cliente. Eles vão na cliente porque sabe que ali tem um bom atendimento. Se eu vou indicar um imóvel é porque eu confio no construtor, eu confio no proprietário, a documentação está em ordem. Isso então, a gente esse enxerga, é o voto que você falou. E a gente enxerga isso mais na classe alta. Esse valorizar o conhecimento do outro, valorizar como a gente enxerga em São Paulo. Na classe média baixa, não é nem questão de valorização. A pessoa compra o que pode comprar. Né? Compra o que pode. Acaba que ele tenta adquirir o conhecimento porque o tempo dele vale menos. Então, ele acaba, deixa eu aprender como é que faz, deixa eu estudar mais esses imóveis, né? Enquanto o cara da classe mais elevada diz assim, quer saber? Vou arrumar alguém que resolva o meu problema e ele merece. Mas também mais uma vez, por ter condição de fazer, Sim. de pagar alguém para fazer por ele. Acho que uma coisa acaba levando a outra. E a pessoa acaba tendo mais condições exatamente porque ela toma uma postura diferente, né? Essa questão até de inteligência financeira. Dizem, né, que os próprios atos buscam coisas boas ou não, né? Eu tenho alguns exemplos assim de pessoas que decidem não pagar por um determinado serviço, faz mal feito, leva o tempo, o dobro do tempo. Paga mais caro depois. Paga mais caro tem gente, depois, por exemplo, né? dá um exemplo básico, sem puxar sardinha.
a pessoa que não está disposta a a contratar um despachante profissional. Eu mesmo vou na prefeitura tirar guia de TBI. Cara, é insuportável. Você vai ficar na fila no banco, fila no cartório, fila na prefeitura. Sabe não que faz isso, sentido. isso Vamos passa... delegar. 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 Sabe que Eu tô coisa há meia hora interessante? tentando abrir essa garrafinha, aí eu ia falar pra ele abrir e contar a história do perrengue da garrafinha Perrier. O perrengue Você ia da contar uma água. história. Você falou que Não, Você vou contar. demorou muito pra oferecer pra É porque abrir. eu tava com a mão... Não, não tô oferecendo. Tô há um eu vou tempo. tomar. Não, é Eu vou tomar. minha. Pô, tô há muito tempo. Não, A não, gente pode... deu um maior trabalho de encher isso na torneira. Gente, mas tá muito... Joga na- Não, tá. eu vou contar o da água. O da Conta. água foi o seguinte, eu fui num hotel aqui no Não, Rio. toma, eu vou servir. Obrigado. Porque aqui o atendimento é nível client. Só não vai derrubar em mim, não. Aí já derrubou, ai, caramba! Desculpa, senhor, Nível desculpa. client. Me perdoa. Eu vou comprar com outra pessoa. Não vai não. Não, eu fui num hotel aqui no Rio. Perdi a venda. Eu lembro até hoje, fui jantar com a minha esposa, dia dos namorados, e normal, a gente sempre Curte faz esse isso. tipo de evento. Na verdade, eu não bebo. Esse não tipo fa- de evento. É evento. E porque, também não pô, bebe, viu? Não hã? fuma charuto e não bebe. Aquele negócio Ué? de... Hã? Não fuma charuto e não bebe? Não. Não confio mais. Não, eu só Mas falo vendo que não imóvel. bebo aqui porque sendo filmado. Ah, tá bom. Mas aí eu fui jantar com a minha esposa e aí normal, né? Acabamos de jantar e no final o garçom ofereceu, o senhor quer mais água? A gente tava tomando café, tomamos mais água, tomamos mais uns, sei lá, no meio do jantar foi 3 garrafas de água. Normal, né? A gente tá acostumado a fazer isso. Água voz. Cara, na hora que veio a conta, A água era o champanhe era uma água italiana que deve ser... dos Alpes. Deve Derretido lá ser do- filtrada pelas freiras do Himalaia, sei lá. Na hora que eu olhei, óbvio que comparado ao valor da conta, era um preço irrisório, mas comparado com uma garrafinha de água, cara, era absurda. E nós tínhamos tomado 4, sei lá. Aquela água. Não, até hoje, toda vez que o cara me oferece uma água diferente, eu falo, quanto que custa a água? É. Porque água não, quer tomar vinho, eu pago, mas água não, pô. Agora ele só pede a água da casa. Água da casa, Não, né? da torneira. Torneira, tap É a water. mesma coisa. Tap water. Né? Pede assim, água da bica. É grátis, né? Em vários países do mundo. Eu soube uma dica interessante que na Flórida, especificamente na Flórida, quando você senta no restaurante ali para comer, já chega uma garrafa de água e pão. Aí o cara foi perguntar, né? Pô, por que... Como assim? Já chega aqui? Eu não quero. Não, é a lei. Ela é obrigado. Porque as pessoas se engasgavam, aí não tinha uma água para desengasgar, quer dizer, chegava ali, engasgava, então tem que ter um pão Não, e os uma caras água. são gente boa na água, mas a comida deve ser ruim pra caramba. Até comer. Dá uma engasgada, né? Fala. Aí você falou do imóvel, né, de alta renda, mas acho que você não me respondeu. Alta Tem uma renda. parte... É alta renda, não? É imóvel classe alta. Legal. Aí você tem um grupo na tua empresa que ainda comercializa outros imóveis, né, de menor classe, e você se especializou nesse aí, você se posicionou dessa forma. Mas você espera que a cliente se especialize em imóveis de... Na verdade, eu costumo sempre citar que nós temos o foco no alto padrão, mas não temos nenhum tipo de distinção ou preconceito. Ah, Né? tá. Por exemplo, vamos supor que você vai lá e quer comprar Quer um comprar apartamento. Minha Casa Minha Vida. Pode ser. É mais difícil porque nós não temos a venda, Nem mas isso. podemos, Ah, eu tá. indico pessoas que vendem. Né? Não, mas vamos, vai lá, vai vamos lá. supor que quer comprar um apartamento de 2 quartos, 300 mil. Sem varanda e velho. Sem varanda. Aí você me indica lá a corretora lá de São Paulo. Não, por exemplo, A Mariazinha 2. A Mariazinha 2. Vamos supor que você, não é que você queira comprar, mas você quer deixar comigo para vender. Vou te dar o mesmo tipo de tratamento, Tá, vai entendi. ser bem tratado e tudo mais, vai ficar à venda, mas o nosso foco não é esse. Sim, sim. É importante a pessoa saber que não é o nosso foco. O nosso legal foco, ter esse os nossos posicionamento. posts e tudo mais. Mas, por exemplo, tem alguns bairros que nós não trabalhamos. Bairro. Então, bairro, né? Um bairro mais afastado, por exemplo, da nossa zona de atuação. Uhum. E aí, a habilidade do corretor, da pessoa que está atendendo, a falar, não é porque seu imóvel é melhor ou pior, mas neste bairro eu não vou conseguir dar o tratamento que você merece. Eu não tenho clientes para aquele bairro. Indico pessoas que façam, entendeu? Então, Entendi. é mais ou menos isso. Igual, principalmente os corretores iniciantes e que ainda não têm experiência necessária. Não adianta o corretor estar começando
não conversa, né? A pessoa não está ainda no momento dele de conversar, ter um network com pessoas com poder aquisitivo mais alto. Adianta ele querer vender só imóvel de 3 milhões? Ele não vai vender. Não Então, vai ter rapport, não vai ter... primeiro gatinha, depois você começa a andar, depois correr, né? Então é mais ou menos por isso. É um tudo grande uma treinamento. É construção, um grande treinamento. O imóvel um pouco mais barato, é um grande treinamento até você chegar a um nível de serviço. É a mesma coisa, um vendedor de carro, o cara não vai começar vendendo Ferrari, né? Vai para o nacional ali. Vende lá um carro mais simples e vai entendendo a mecânica até que ele mesmo possa usufruir um pouquinho, respirar um pouquinho aquele ambiente, aquele meio, né? Tem até uma dica naquele livro Poder da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que ele deu essa dica, eu achei interessante, né? Seria a dica que você seguiu lá nesse restaurante. Limpa aqui, gente. É alto nível, tem que ser alto nível. Quer papel? Tem papel aqui, Helena? Não precisa não, é só para ela lembrar que ela fez besteira. Assinatura, ela deixou a assinatura Deixou um dela. rastro. Marcele passou por aqui. Mas, por exemplo, lá tem uma dica interessante que lembra essa tua história da água, né? Ele falou assim, vá a um restaurante, sente, coma e não pergunte o preço. Pague a conta e vá embora. Né? Ele dá essa dica, como sendo uma dica de riqueza, né? Até ele ver quanto é que cobram na água italiana das freiras do Himalaia. Mas tem muita gente, muito vendedor que comete o erro, né? Por exemplo, tem pessoas, né, que estão dispostas a pagar o preço, né, aquele valor, e não estão preocupados se custa R$50 ou R$500. Você, por exemplo. Sim. E aí o vendedor, antes de atender, fala, mas isso aqui custa X. Cara, já aconteceu isso comigo, deve ser porque eu tenho carne pobre, né? Até ofende, né? Não, já aconteceu isso comigo, assim, brincadeira e assim. Mas esse é mais caro. Eles já falaram comigo assim, mas o frete é caro. Mas caro para quem? Caro quanto, né? Quanto, né? É muito doido. Não, já acontece. Mas em Juiz de Fora tinha essa, não sei se agora já mudou, né? Já faz muito tempo. Que isso me incomodava um pouco quando ia algum serviço, alguma coisa, a pessoa falava com medo. Às vezes o preço, olha, vai custar tanto. Mas esse é mais lá em Fortaleza. Ou senão fala assim, olha, pode parcelar mas você nem me falou ainda, você parece que já está definindo antes de conversar. A galera compra deve casa. Deve ser cara de pobre também, deve ser. Deve ser isso, cara de pobre. É estranho isso. Já aconteceu isso muito. Devia estar comigo. Estava com você? Devia estar comigo. Isso é engraçado. Né? A galera compra casa à vista? Ou isso é incomum? A maioria. O alto padrão, realmente, a maioria não financia, não é nada. O máximo que pode acontecer, isso acontece com muita frequência, é querer passar um outro imóvel como parte de pagamento. Mas o alto padrão quase sempre não financia. Caramba. Mas é dentro... Não vamos entrar nesse detalhe, que de repente... Não, mas é um mercado TED mesmo, né? Eu já vendi Não é mala de dinheiro. Eu já vendi uma casa de 47 milhões que foi à vista, só para... E como é que é essa vista? Pix. Pix. Qual o aumentativo de Pix? Pixão. Um pixalho. Mas o legal desse mercado é isso. O público que tem esse padrão, eles gostam do quê? É ter realmente o que você falou da confiança e saber, olha, eu confio, eu estou fazendo um negócio com você, estou fazendo um negócio com a cliente, porque ali existe, realmente, tenho uma privacidade, eu estou protegido, independente de quem eu seja. Pode ser uma pessoa muito famosa ou um empresário muito conhecido também no mercado, seja um artista, seja um empresário. E isso é um valor também importante. Tem até um exemplo para citar, que os corretores, quando estão começando, geralmente querem sair com corretores mais experientes para poder aprender o que fala, o que deixa de falar. É um mentor, né? Quando eu vou atender um cliente, quando eu fazia isso, eu não levava ninguém junto, porque o meu cliente não quer expor a privacidade dele, o que ele quer, como ele vai pagar ou deixar de pagar. Então, o pessoal ficava até assim, o cara não leva ninguém, mas é exatamente por causa disso, porque o cliente do alto padrão quase sempre não quer se expor. E o cliente do alto padrão, ele quer falar com o dono sempre ou ele aceita o teu colaborador lá? Quero Aí falar com depende do posicionamento do colaborador. Quando ele sabe se posicionar como especialista, não importa se ele é o dono ou se ele não é, mas ele tem que se posicionar. Você falou de levar alguém, revela pra gente as estratégias desse mundo imobiliário vai lá, finge que você está vendo um imóvel.
Para criar um... Para subir o preço, assim? para criar uma... Tem essas coisas assim ainda? Tipo assim, outra pessoa tá vendo. Até Liga lá para perguntar. vai lá, Não, de finge. fazer não, mas de falar sim. Falar o quê? Falar assim, ó, o senhor precisa decidir sobre isso porque tem outra pessoa interessada. E fala assim, fulano já morou aqui, também é uma estratégia de... Não, eu nunca fiz, se existe, eu não Fulano sei. já morreu aqui. Se inclusive alguém já se matou, não. O quinto andar, Não, o Kevin. assim, não, eu nunca utilizei, assim, nunca vi pessoas de, namorei aqui ou não. O que a gente fala, e obviamente, quando essa é a realidade, eu não sei quem mora no condomínio. O que mais valoriza um imóvel hoje, qualquer cidade, o que mais valoriza simplesmente é o valor mesmo do imóvel? Localização. A gente fala que o ponto de maior liquidez é localização. Aí, obviamente, o que é bom para você nem sempre é para mim. Mas claro, a construção é indiscutível que é um plus, a construção em si, né? O material, tudo. Mas a localização, condomínio, aí a pessoa fala, olha, no condomínio, mansões, que a Anitta mora. Aí ele, não necessariamente desvaloriza. Não necessariamente isso é bom. Ô, Alan, você que teve essa experiência com... Festas até altas horas. Né? Nossa, eu compraria na hora. ela ia gostar. Você do negócio. Você que tem essa experiência em construção, tu já viu o preço de uma torneira maneira? Não é muito caro? Não é, sério. Caro pra quem? Você que é pobre. Não é possível. Na verdade, não, mas tem umas que, desculpa. Isso nunca aconteceu numa casa, mas essa torneira é de ouro. Aquilo não é uma torneira. Torneira é esse negócio que você gira, Me o fala negócio o nome sai técnico. água. Cada podcast eu aprendo uma palavra. Não estou dizendo isso. A pessoa não está comprando uma torneira. Sim. Ela está comprando aquele produto que é exclusivo, que pouquíssimas pessoas têm. Entendeu? O cara sabe vender. Exclusividade. Por exemplo, tem um vaso de ouro na casa. Você já vendeu uma casa que tinha uma coisa assim, nossa, mas tem uma fonte de mármore. Mármore de Carrara. Muitas vezes. Mas você fala isso, né? Olha esse vaso de ouro. Depende do cliente. Tem gente que tá nem aí pro vaso de ouro. Bom, por exemplo, você vai vender um carro para mim. Eu não gosto de carro. Eu tenho um carro bom porque é meu negócio. Porque eu preciso chegar com um carro bom. Sim. Mas se o carro tem 500 cavalos, se tem 120, para mim não quer dizer nada, né? Então, se o cara chegar para mim e falar, porque esse carro aqui, ele aperta o botão aqui, as rodas, sei lá o que. Cara, não quer dizer nada para mim. Então, assim, um DeLorean. Mas, igual, por exemplo, assim, já aconteceu várias vezes comigo, né? Que tem um cliente que eu estou conduzindo e eu sei que ele não está nem aí com bens materiais, se a torneira é de ouro, se é de... Cara, o cara quer a vista da piscina, uma vista maravilhosa. É nisso que eu vou direcionar. Então, é cliente para cliente. E o pedido mais inusitado? Tipo, eu quero uma casa com 3 saunas. Já rolou isso? Eu quero um apartamento com garagem com elevador para o carro, né? Elevador já aconteceu isso em São Paulo, que o cara só queria comprar se tivesse o carro dele entrasse na sala. No Brasil tem prédios assim? Tem vários. Tem vários. Aquele lá de Balneário Camboriú, aquele prédio gigante lá de 100 andares, lá não tem isso não, né? Não, também ia ser muito... Ainda não, mas estão construindo. Estão construindo um assim lá, né? Aquele é de alto padrão, aquele prédio lá. Como é que chama aquele prédio? Tem vários, né? O super ultra alto. O prédio que ficou mais famoso lá, que o Neymar comprou a cobertura. Aonde? Em Balneário Camboriú. A cobertura é quase na estratosfera, né? Não é tão grande, não. Assim, comparado, assim, obviamente, para os padrões nacionais... Altura, que eu digo, altura. Então, esse prédio do Neymar tem 86 andares, se eu não me engano. 86, 88. Né? Já está... no projeto, já está aprovado, eles vão fazer um prédio de 150 andares. Tá? Lá no mesmo litoral? Um em cima do outro. Quase ao lado do outro. Olha que só. É o do Luciano Hang e a FG Construtora. Caramba, ele está fazendo um de 150 andares. O cara vai pousar de helicóptero Não, e é legal, assim, lá em Balneário, eu vou com bastante frequência, em dias que as nuvens estão mais baixas, o topo dos prédios ficam acima das nuvens, é muito legal. Isso é muito lindo. E lá largaram a areia, né? Exatamente. Porque estava com tanta sombra. Está com 50 metros lá. Aumentaram a areia. Aí o cara cansa, né? De chegar da avenida até lá na praia. Cansei, volta. Mas ficou muito legal. Assim, obviamente é exótico, mas é muito legal. Assim, o que eles fizeram em Balneário é uma coisa... E aí você estava... Dubai. Teve uma época que você estava pondo lá... A gente se acompanha, né? Nas redes sociais. Você estava pondo lá alguma coisa... Você fez uma pergunta, acho que no Instagram...
E aí, qual a cidade que você indica? Né? Onde é que a cliente deve abrir a próxima unidade? E aí tinha lá, não sei, Nordeste, algumas cidades que você colocou ali como opções. O que está te definindo assim? Você vai abrir em todas as capitais ou você vai encontrar apenas pontos onde você encontre oportunidades imobiliárias? Hoje, assim, eu estou estruturando bastante empresas, já contratei consultoria, já terminamos a consultoria, na verdade, estamos em processo de implantação de franquia, né? Mas todas as unidades que eu tenho até hoje, são 11 unidades, são próprias. E o que mais me atrai é o potencial financeiro e o potencial turístico. Turístico e, obviamente, financeiro. São cidades onde não só os locais ali que conhecem, né? Eu quero cidades onde o Brasil inteiro conhece, quem sabe daqui a alguns anos em outros países. Entendi. É um planejamento. Eu não vou abrir não, mas é um planejamento. Agora, o melhor, vou falar assim a minha visão de longo prazo, né? O melhor investimento imobiliário, a minha interpretação, se eu estiver errado, pode me chicotear. Minha interpretação é que o melhor investimento é sempre de longo prazo, é investir onde hoje ainda não vale muito, mas tem potencial para crescer, né? Assim, o cara vai comprar uma fazenda num lugar que daqui a 50, 100 anos, nem é ele que vai usufruir, são os netos, que aquele imóvel, como a gente viu o Juiz de Fora mesmo, aquele pessoal, os líbios, os libaneses, né? Que de lá que tem metade dos imóveis lá do centro de Juiz de Fora, que compraram quando aquilo não valia nada. Enquanto outros estavam comprando no centro do Rio e não compravam em Ipanema, porque Ipanema não valia nada. E por assim vai, Barra da Tijuca não valia nada nos anos 70, Recreio não valia nada nos anos 80, 90. Então, tudo isso foi evoluindo, né? Então, aquela pessoa que se antecipou e disse, esse troço vai crescer, mas não vai crescer em 5 anos. Não é para morar, é aquela pessoa que compra terreno. Existe esse tipo de cliente para você? Você concorda com essa minha ideia? Então, na verdade, assim, esse negócio de melhor investimento vai muito do seu perfil. De quando quer liquidez. Em qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de retorno que você busca, né? Por exemplo, hoje em dia é muito difícil pessoas, a não ser que tenha muito dinheiro, que fique pensando no investimento para o seu neto ou para o seu filho usufruir. As pessoas querem um investimento que daqui a 5, 10 anos possa se tornar líquido para ele realizar. Isso não só em imóveis, ações e qualquer outra coisa. Então, o negócio de melhor investimento depende do seu perfil, né? Tem muitos clientes mesmo, que querem comprar um apartamento na planta para vender daqui a 1 ano, quando o prédio ainda não está pronto, mas já está mais valorizado do que há 1 ano atrás, no lançamento. Entendi. E tem aqueles clientes que querem comprar e vendem depois que está pronto, tem cliente que compra e depois de pronto põe no Airbnb, aí não tem melhor e pior, vai do perfil. Existem margem de lucro, são coisas diferentes. Depende do que vai fazer com o terreno. O cara pode até comprar hoje uma fazenda porque ele tem necessidade para a fazenda. Agora, se ela vai... Tem um cliente que tem tanto dinheiro que não sabe nem... eu quero comprar para deixar lá. Tem. Eu quero comprar. Pronto, esse é o cliente que eu estou descrevendo. Mas ele tenho que comprar, caminhou não para sei, esse não. caminho desse nicho do atendimento bom e eu escolho meu cliente. E tem cliente que não vende nada, compra para ter. Para construir patrimônio e quem sabe quem vai torrar, não sei. Acho que estamos falando mais ou menos isso, né? Existe o cliente que tem esse perfil, eu quero viver bem, né? Eu mereço e tal. E, como diz, os meus filhos que lutem. E tem aquele que diz, não sei. Por exemplo, tem uma amiga lá de Juiz de Fora que ela disse para mim, eu aprendi com os meus pais que dinheiro tem que ir para imóvel. Ela aprendeu isso com os pais. Então, ela hoje está comprando mais imóveis. Todo o dinheirinho que sobra. Um terreninho no condomínio aqui, não sei o quê, 200 mil ela compra. Falar nisso, passou meu telefone para ela, né? Passei para quem? Ligou agora ou não? Não, mas passa o telefone. Não, ela está comprando eu direto. não tenho preconceito. Pode. Vou indicar. De repente ela já conhece você. Mas ela compra. Repente, se ela me conhecer, ela não é Juiz de Fora, né? Compra boas oportunidades. Matou a pau. Clientes, né, gente? Aí o que acontece? O que acontece? Ela tem essa crença. Outras pessoas diriam, não, dinheiro, uma crença reversa. Dinheiro é para viver. Dinheiro é para gastar. Tem outros que têm outra visão, né?
Claro que também a melhor mentalidade de riqueza é, se está em dúvida entre fazer uma coisa e outra, faça os dois. Se o cara realmente é rico, ele fala, não, vou gastar, ainda vou... Um dos gurus atuais aí do mercado financeiro, né, de investimentos, é o tal do primo rico, né? Sim, Muito que ele Thiago Nigri, né? E ele sempre falava mal de comprar. de comprar imóvel, e esses dias aí, faz 2 anos atrás ele comprou um imóvel e agora virou o guru de investimento imobiliário. Eu ia te perguntar isso, porque a galera mesmo que bomba na internet, que fala sobre investimentos, fala, nunca coloque seu dinheiro, né, que você meio que está congelando No imóvel. Em imóvel. Ficaram muitos anos Mas tem falando fundos isso. imobiliários também. Aquela Mas aí são Natália fundos Arcuri imobiliários. também Então, fala isso. Sim, sim. Depende E aí do como é que corretor. vai? Falaram isso agora. Como é que você se defende? Eu acho, mais uma vez, depende do perfil. Depende do perfil. Eu tenho imóveis e tenho outros investimentos. Não vou falar, vou colocar todo o meu dinheiro em imóvel, óbvio que não. Então depende do perfil. Tem aquele perfil agressivo, tem o moderado, tem aquele, mais uma vez, que quer vender daqui a alguns anos e realizar o lucro, tem aquele que quer deixar no Airbnb, mesmo sabendo que não tenha melhor rentabilidade. É perfil, não tem melhor e pior. Eu acho que eu trabalhei como broker 2 anos, né? Comprando e vendendo ação todo dia, peguei até gastrite, que eu ficava o dia inteiro no computador. Cara, eu ganhava mais, assim, margem de lucro na época minha era maior, mas não era o que me deixava feliz. Era muito Não estressante. é meu perfil. Então, assim, o tal do primo rico, cara, o cara é um gênio, né? Não só tecnicamente, mas de popularidade, ninguém pode falar dele. Mas ele, obviamente, ele sempre pregou uma coisa, mas ele é inteligente o suficiente para ver que poderia mudar de ideia. Né? Então, é isso. Para mim, eu não acho melhor nem pior. O imóvel, às vezes, é discutível, né? Essa questão que a gente fala assim, olha, o imóvel, que até do pai rico, pai pobre, ele dá essa dica, né? O imóvel, para você morar, é um passivo. E o imóvel, para você alugar, fazer Airbnb, ele se torna um ativo. Exato. Aí ele diz, olha, você não vai comprar um passivo, você tem que comprar ativos. Então ele diz, alugue para morar e compre para vender e alugar. Então, para fazer negócios, você compra, mas para você morar, você aluga. Pode fazer algum sentido, né, realmente, mas se você comprou, você está deixando de pagar o aluguel. Então, é como se você estivesse recebendo aquele aluguel de você mesmo. Então, de qualquer maneira, é um ativo. Porque eu, particularmente, não fico pensando em aluguel. Comprar para não pagar aluguel. Eu não acho que não faz sentido. Você tem que comprar bem, você tem que ter um bom consultor imobiliário, né? Não um corretor. Tem que ter um consultor para fazer com que você compre bem, more bem, né? usufrua daquilo, tenha prazer em usufruir e, ao mesmo tempo, um imóvel que valorize. Sim. A partir do momento que o imóvel atingiu o teto ali, se você não for apegado emocionalmente, vale a pena você comprar um outro que tem potencial de valorização e vender aquele que chegou no teto. E é isso que eu ia te perguntar, né? Por exemplo, a minha mãe mora há 50 anos, acho que eu fui para lá com 1 ano de idade, para a casa onde ela mora até hoje. Meu pai comprou aquela casa, foi a primeira casa que ela teve, e ela mora naquela casa. A casa, obviamente, já valorizou, o bairro já valorizou, mas ela não precisa daquela casa, né? Ela mora, meu irmão vai lá e tal. Não é algo que precise morar ali, ela poderia morar menor, mas ela tem um carinho, um apego, igual aquele desenho da Casa Monstro. A pessoa tinha um apego tão grande àquela casa que ela não conseguia sair da casa, a casa meio que agarrava a pessoa ali. E isso existe, né? A pessoa, às vezes, vai morar numa casa, se apaixona pela casa. E aí, depois, ela não consegue Geralmente, vender. quando eu vendo, é assim. Quando vende? Quando eu vendo a casa da pessoa, a pessoa apaixona. Escolhe tão Esse bem. é o efeito dele nos clientes. Não, mas se existe apaixonam assim, principalmente as pessoas mais idosas, principalmente, não é uma regra. É difícil vender, difícil. Aí a gente sabe, por exemplo, né, tem algumas regiões que são mais cobiçadas por construtoras, né? Aqueles terrenos que nem são tão grandes, mas valem milhões pela localização. A gente sabe que tem pessoa que mora ali que não vende, não é o dinheiro. Pode oferecer 50 milhões que não vai vender. Aí a gente fala, não tem problema, espera você morrer que o filho vende. Mas vai fazer o quê? Não é financeiro, é o amor. O apego tem um apego emocional muito grande, que a pessoa está presa às histórias
que foram criadas naquele lugar. Eu sou apegado aos lugares que eu alugo, não é nem meu. E também, às vezes, a pessoa... Não quero sair. Vou dar um exemplo, né? Vamos para a sua mãe. Se ela ganhar uma bolada de dinheiro, fazer o quê com aquele dinheiro? Para ela não é importante. O que é importante é o lugar onde ela coloca o chinelo ali diariamente, os passarinhos, as plantas. Isso aí, então. Né? O vento, ela já conhece o vento, já sabe que entrou um vento aqui, vai chover daqui a meia hora. Ela já tem toda ela está integrada. É como aquela pessoa que está integrada à natureza, né? Ela está integrada àquele imóvel. Realmente é difícil. Eu já pipoquei muito de um lugar para outro, então eu não tenho essa raiz mesmo. Eu só parei de mudar porque minha esposa queria separar, mas... eu, assim, em 10 anos, lá em Juiz de Fora, eu tinha mudado 8 vezes. Então, chegou uma hora que... Você comprou a casa de você mesmo? Tipo assim, não. É lógico. Tem que comprar de alguém, não. É só para não dar comissão para ninguém. Então. Não, ele foi o corretor do... Não, então. Eu mesmo comprei para não dar comissão para ninguém. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que o principal é a localização, certo? Aprendi? Aprendi? Professor, valeu. Então, uma casa muito bem localizada, só que... Uma casa não, um apartamento muito bem localizado, só que é muito pequeno, ainda é considerado alto padrão, por causa da localização. Tem isso ou alto padrão é localização boa, espaço bom, Defina alto padrão. Então, as pessoas confundem muito alto padrão com alto luxo. Olha. Um alto luxo. Você quer saber eu o quê? tô aqui no luxo. Por isso que eu estou pensando no preço da torneira. Tô brincando. Então, o alto padrão tem vários critérios que definem. Né? Localização é muito importante. É o primeiro, né? Hã? É o primeiro. Não pode passar ônibus na porta? Não pode, não. Só não pode falar, não. Não, então, tem a localização, tem, obviamente, o que tem no entorno, as pessoas que moram por ali, tem tudo isso. E, obviamente, assim, localização. Um imóvel é bem localizado, mas está no estado de conservação ruim. Você consegue melhorar o estado de conservação, você consegue reformar, mas a localização você não consegue mudar. Né? Então, por isso que a localização é o mais importante. Não, porque o nosso país também tem muita divergência social. Então, você tem lugares muito luxuosos e próximo de comunidades e de lugares perigosos. Ou estou falando muito na visão de Rio de Janeiro? Mas quem não, está o Brasil todo com o alto padrão, o que você vai fazer? Investir na segurança. Blindar entendi. tudo. Anda de carro blindado, Uma torneira. coloca lá os muros gigantes, tem raios ultravioletas. Não põe caco de vidro no muro, não. Isso aí não. Caco de vidro. Tá fora de moda, isso é do seu tempo. Já ultrapassou. A ideia atual, caco de vidro. Tempo que você roubava goiaba no Arame. vizinho. Eu quebrava os caquinhos de vidro da vizinha para poder pisar e roubar carambola da casa da vizinha. Jogar um tapete por cima, não sabe nada. Caraca, genial. Isso é do presídio, né? Joga um colchão em cima no presídio, é assim. Aí me fala uma coisa. Você, por exemplo, dentro desse estilo de vida que você foi construindo, né? Você falou, poxa, melhorei de vida e tal. O que está sendo mais importante para você hoje? Ou que equilíbrio, que conselho você dá até para quem está acompanhando a gente? Como equilibrar a vida entre empreender, cuidar do negócio, crescer profissionalmente, isso tudo que eu sei, que eu te acompanho, que você usufrui, né? Viajar com a família, estar sempre em bons lugares, em boas viagens de qualidade. Como que você definiu para você, tá? Não que todo mundo define igual, como que você definiu esse equilíbrio? É quando sobra tempo eu vou ou você já tem... Eu tenho um exemplo que infelizmente não é feliz, mas é um exemplo para mim, foi muito positivo. Foi quando meu sogro morreu, que na verdade meu sogro e minha sogra trabalharam a vida inteira muito para que, obviamente, para construir um patrimônio. E eles não viajavam com os filhos. Sempre colocavam os filhos para viajar com os tios, porque eles tinham empresa para tocar e tudo mais. E quando ele morreu, foi uma coisa que, obviamente, tocou a minha esposa. Eu não era tão apegado, mas o exemplo eu tomei o seguinte: não adianta eu trabalhar 13, 14 horas por dia, não adianta eu construir um patrimônio se quem vai gastar o dinheiro não sou eu. Sim. Né? Vou gastar, sei lá quando, quem que vai gastar. E aí eu consegui equilibrar bastante. Minha esposa também trabalha muito, tem o emprego que ela está atualmente também remunera bem. Então, só que nós temos isso muito bem estabelecido, que temos a época de ganhar dinheiro, temos os dias, né, para ganhar dinheiro, mas temos que viajar, todo ano a gente viaja. Obviamente, né, eu estabeleci alguns critérios, né, que eu sempre viajo.
na segunda quinzena de dezembro, que é a época que ninguém compra imóvel. Tem pessoas. isso? Segunda quinzena de dezembro é quando já tem que estar... O pessoal quer comer peru, né? Mas aí é bom para comprar? Já Não, que na ninguém tá verdade, comprando? na verdade é o seguinte, as pessoas estão menos interessadas em comprar imóvel, estão mais preocupadas em festa, Réveillon, Não, Natal. entendi, mas eu como cliente seria bom comprar? Não, tá não, bom. porque- Não baixa o preço, sabe por quê? né? Não Baixa, tem pensei que liquidação, baixava. não. As pessoas, não, porque as Pensei que pessoas também estão querendo liquidação. vender, não quer saber de vender. Pô, isso é hora de comprar? Compra em entendi. janeiro. Vou E aí- gastar com peru. e no melhor. carnaval também é uma época que eu viajo bastante, exatamente por causa disso. No Brasil, a cultura da festa é mais importante do que a financeira. E as microférias, assim? 3 diazinhos, vai ali. Mas feriado a gente sempre uma viaja. fugidinha, né? Eu costumo dizer assim que hoje em dia, felizmente, eu trabalho muito menos do que eu trabalhava há 10 anos atrás. Uhum. Exatamente por isso. A gente aprende a delegar, né? A equipe está muito grande, tem pessoas que fazem muito melhor do que eu algumas tarefas, por isso que são minha equipe, né? Isso é legal, né? Quando você encontra gente que já faz melhor do que você faria. Porque tem um problema que passa na cabeça da gente, aquela frase, né? Quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Mas quando você começa a remunerar bem também... Na verdade, você quer uma coisa que da forma que você gostaria, faça você mesmo, né? Nem sempre o que você faz é melhor do que aquele profissional naquela área, né? Sim. A mesma coisa, hoje eu tenho lá o meu financeiro, o cara faz a DRE melhor do que eu, pô. Ele estuda só para isso, faz isso aqui o dia inteiro, ele tem que fazer melhor que eu. E tá fresquinho, né? É um cara que está com 20 e poucos anos, 30, sei lá, a idade do cara que seja, mas a gente vê um monte de gente, às vezes, que você diz, caramba, eu não conseguiria fazer, mas naquela idade eu conseguia. Só que agora a gente está... Eu não cheguei nessa fase ainda não. Não chegou, Tô não? bem. Jovem? Tô bem. Está fazendo reposição hormonal, deve estar... Então, vai ao exato. médico, né? Não, mas assim, eu comecei realmente, a minha vida melhorou bastante quando eu aprendi que delegar dá muito mais resultado que fazer sozinho. Aquela questão de comprar o tempo Exatamente. né, de quem pode te ajudar e valorizar isso, né? Esse ato Exatamente. político de você delegar é isso, né? Você comprar e valorizar as pessoas. Exatamente. As pessoas, né, obviamente, exercem aquela função por um motivo. Eles gostam daquilo, fazem bem feito aquilo, estudaram para aquilo, né? Às vezes eu posso até achar que eu faço tal coisa melhor do que o outro, mas eu vou fazer uma vez. O cara Mas faz isso todo é dia. hoje, isso é hoje, né? Porque no início da client você mesmo disse, tem que cabecear Eu e era correr o para o financeiro, o escanteio. marketing, o corretor. E é justo que até seja limpava assim, o né? chão se precisasse, né? Aqui o nosso Pepcast é um negócio que começa há pouco tempo. Está começando há pouco tempo. Então, conversava isso mesmo com a Marcele, hoje mais cedo, falava assim, cara, qual o momento que a gente vai dar uma virada e que vai valer a pena, de repente, ter uma agência de marketing ali cuidando, ou se a gente contrata alguém, porque a gente que cuida, né? Ela cuida de uma parte, a Eliane cuida do outro, ela edita os vídeos daqui do canal, ela edita os meus vídeos também individuais. Sabe uma coisa que eu acho bem importante? É você saber fazer Para saber. para não depender da outra pessoa. E saber mandar. Saber delegar. Nem sempre mandar. Mandar. Não, porque eu falo para todo mundo. Isso aí até hoje eu falo. Eu preciso da minha equipe. Eu não dependo da minha equipe. São coisas diferentes. Ótimo. Se a equipe... Eu costumo fazer assim, eu prefiro trabalhar com 3 caras bons, trabalhador mesmo, do que 10 que não vendem nada. E se os 3 bons saírem, eu vou para a rua e vendo. Para minha empresa não fechar. Então é importante você saber fazer. Né? Para você não depender do outro. Mas não ficar centralizando tudo. Na verdade, assim, uma empresa é formada por um monte de pessoas, né? Pessoas que tocam a empresa. Eu falo, eu não sou a client. A client são as pessoas que trabalham lá. É maior do que você, né? Não é E olha, uma coisa interessante. Nesses últimos 3 anos, eu estou trabalhando duramente para desvincular o meu nome do nome da client. Porque eu não sou a client. Então, é uma das coisas assim, que obviamente todos sabem, né, que eu sou o fundador, tudo mais. Mas eu não posso, por exemplo, sair de férias e a empresa não vender. Né? Por isso que tem pessoas capacitadas para isso, um monte de sócio bom nisso aí. Processos, né? Também. E você chegou num ponto que você conseguiu delegar e tem coisas que você não delega que você percebe, não, isso aqui tem que ficar comigo. E você consegue administrar isso. Até a pessoa me mandar embora, né? Você fala, vai esse velho embora, né? Porque Não faz nada aqui. dentro disso que você falou, eu tenho que entender, que eu acho bacana, porque quando você entende
Por mais que... Aí você delega. Aí a pessoa, de repente, não vai fazer do jeito que você faz. A pessoa não é o Alan, não é o Marcelo, mas quando você entende, você chega para a pessoa e fala, vamos fazer os ajustes. Mas o grosso a pessoa já fez. Então, você só chega ali para sentar do lado e só vamos afinar aqui, ajustar aqui, até que a pessoa já vai conseguir fazer sozinha. Meu pai tinha uma frase que ele sempre falava assim, Eliane, confiar é uma coisa, conferir é outra. Você vai delegar, primeiro você ensina, você mostra como faz, e depois pergunta 2 vezes se a pessoa realmente entendeu e ainda pede para ela repetir. E depois você deixa ela fazer sozinha. E deixa fazer. Vai errar ou não, mas deixa. E vai lá fazer outras coisas que são importantes realmente, que merecem a sua atenção de verdade. E aí você volta e vai conferir. Você confiou ali aquela pessoa para fazer, porque ela precisa entender que você está confiando nela e entregou para ela uma responsabilidade. Mas você volta e vai conferir. Se tiver ok, os parabéns você dá. Se tiver ajustes, você senta do lado e vai ajustar e mostrar para a pessoa, até ela absorver. Isso não é em um dia nem 2, a pessoa vai absorver e depois você está tranquilo, preocupado. Eu costumo fazer isso em 2 setores, mas para mim são os mais importantes da empresa: o marketing e o financeiro. O marketing, por exemplo, né, como eu era o marketing eu fui o marketing durante tantos anos, né? Eu sempre, quando entrou uma pessoa nova no marketing, eu falo, eu quero que você faça o marketing desse imóvel. Foi ideia. Mas antes de subir, manda para mim que eu quero conferir. E obviamente o grosso está feito, aí eu dou um toque ou outro até pegar. Até aos poucos. Pegar confiança, a pessoa faz sozinha. Isso né? é e bom o financeiro demais, é a mesma né? coisa. O financeiro, eu não fico olhando no micro todos os meses, todas as semanas. Eu bato o olho, como eu sempre fui do setor financeiro, eu tenho muita habilidade com isso. Então eu bato o olho, então, isso aqui, por que é isso aqui? Pergunto 10 coisas, mas de vez em quando dá uma doida, eu falo, eu quero ver tudo. Senta aqui, vamos ver tudo. Aí eu abro coisa por coisa. Então é exatamente isso. O cara tem que estar ali trabalhando sozinho, a empresa tem que tirar sozinho, mas eu tenho que entender de tudo. Tem que dar uma certa autonomia e ao mesmo tempo você se torna ali um investidor quando você avalia os números, quando você consegue avaliar os relatórios, né? Como você falou, o DRE. E hoje a minha vida é tão boa, e eu falo assim, sem brincadeira, sem nenhum tipo de falsa modéstia, assim, eu brinco com a minha esposa, eu falo, minha vida é tão boa que eu não preciso de férias, mas a minha vida é boa. Você gosta do que faz? Minha vida é Aí, boa. mais um que não trabalha nem um dia. Está se repetindo muito, os nossos convidados aqui falaram, eu gosto tanto do que eu faço que eu não sinto nem que eu trabalho. Mas é verdade. Assim, hoje eu até curto um pouco mais as viagens do que eu curtia no passado, porque embora eu aprendi a delegar, mas eu sempre cobrei muito o sucesso da empresa, né? Sempre cobrei muito, sempre fui muito crítico comigo mesmo e com todos. Mas antigamente eu viajava por causa da minha família, não porque eu precisava, não porque eu curtia. Não te dava o prazer. Não, eu hoje, ficava, inclusive, ao contrário, eu ficava louco para voltar para trabalhar, porque eu gosto realmente do que eu faço. Sempre gostei muito do que eu faço. Mas é muito doido isso, porque tu falou que o período para a pessoa comprar é 6, 10 meses, sei lá que você falou. Ciclo Sim, de mas compra. não necessariamente Nossa, comigo. que né? paciência. Não Contigo é 2 minutos. Rapidinho. Não, ele vai delegando, ele vai passando para outras mas pessoas. nossa, é realmente Na muita verdade, paciência. quando a gente, assim, eu sempre tive uma técnica, não sei se era melhor ou não, mas quando eu atendi um cliente, quase sempre eu mostrava apenas 3 imóveis. Ia no certo, né? E eu conversava muito. Se o cliente não comprava daqueles 3, ele não ia comprar mais comigo. Entendi. Então, quando você vai em restaurante, aí você abre o cardápio, tem 50 pratos. Você fica ansioso e vai embora ou você consegue escolher o que quer? não, eu procuro no Instagram qual que é a foto dos pratos. Eu odeio cardápio sem foto. Não, cardápio sem foto é terrível. Agora, uma coisa que eu vou, e já aconteceu várias vezes. O Marcelo não tem paciência. Eu chego no restaurante, abri aquele cardápio. Aí falo, ai, tem meu 10 Deus. tipos de frango, 4 não sei o que de peixe, mais eu 8 carnes. escolho um e peço. Aí eu fico tão ansioso. Ele sofre. Ele Eu sofre. sou. Não, Às vezes eu vou num lugar sou eu. sabendo o que eu quero comer. Não, mas eu não Eu não estou servindo aqui de modelo para ninguém, eu não não. fico, por exemplo, olhando todos para escolher o melhor. Eu vou passando. Gostei desse, é esse. Tá. Para mim, vai no cinema, tinha que ter 3 filmes lá em cartaz para falar, cara, esse, aquele, esse aqui, vai.
Agora, se hoje botam 14 filmes, aí você olha, vou assistir esse. Será que aquele é melhor? Meio Pietro, né? Parece meu filho também. Será? Pietro, Mas só compensa. Se eu assistir esse, eu não assistir aquele. Qual que eu vejo primeiro? Eu sou muito decidido. Aí eu falar, porra, não vou ver filme nenhum. Eu sou muito decidido, assim. Eu Não, dificilmente eu fico em dúvida com alguma coisa. Assim. Eu vou, quero, eu faço. Eu gostava do McDonald's. Hoje eu não gosto mais, mas eu gostava do McDonald's que era assim, é 1, 2, 3, 4, 5. Né? E eles não fazem isso à toa. do dólar menu, pô. Dólar, E quando... 99 cents? Aí a gente está no restaurante, o garçom fala, eu posso Sugerir? sugerir, Não, tem mais opções aqui. Eu falo, pelo Não, amor de é Deus, menos, agora eu ele quero vai menos levantar. opções. Agora ele vai Mas levantar. já comeu o dólar menu quando você vai para Orlando, né? Tem aquele... Não, $1 você come não, lá o lanche. a minha época era 29 cents o cheeseburger, não, o hambúrguer 29 cents às quartas-feiras e o cheeseburger às sextas era 39 cents. Que isso, é bom demais. Né? Aí eu comprava uns, eles moravam lá, eu comprava uns 10, come. Você vê que é um pai que se preocupa com a super alimentação. Você não quer McDonald's? Toma essa merda. Então vocês não gostam nem de damasco nem de balinha, né? Porque só eu tô comendo. Não, eu como aqui. Não, é decidido, ele não quer nenhum dos dois. Eu já falei que tô muito gordo. Ah, é? Eu vou mas comer muito pra no quem engorda, restaurante. Damasco. Damasco. Não, é porque não vai pegar bem eu mastigando, falando. Será? Depois eu como. Depois eu vou Depois pegar. ele leva pra viagem. Tem isso, vai levar o cliente pra ver a casa, tem uma picanha, uma parada maneira. Cara, Não, não. difícil. Só decorado, Nos né? Estados Unidos tem, no Brasil não É, tem. pois é, não tem isso. Tem uns realities, você já viu os realities Já, de assisto todos. Sunset alguma Assisto coisa? todos, assisto, tem um Até monte. esse? Hã? Assisto todos. Adoro Muito série, legal, né? Eu adoro aprender, sempre. Isso. Às vezes, assim, você assiste, tem um monte de apagaiada que você não usa para nada, É. mas um insight você sempre tem. Mas isso é legal. Porque você está ali naquele, vai respirando aquele universo, de repente tem alguma ideia que está lá esquisita. É que o cara fez aí que não tem muito a ver com você, mas você consegue absorver alguma coisa. Eu sou muito crítico, por exemplo, hoje em dia, dificilmente eu vou em palestra desses gurus. Dificilmente eu vou, porque assim, eu saio meio frustrado. Eu falo, não é possível que eu paguei para ouvir esse negócio aí, cara. Porque existe um empreendedor de palco, né? Que é aquele- O cara nunca teve um negócio na vida. Como eu estudo tanto, faz tanto tempo, que é difícil ter uma novidade. Mas de vez em quando, assim, nesse curso aqui eu vou, né? Ou nessa palestra eu vou, nesse seminário. Porque assim, o cara falou 30 coisas, você não aproveitou, mais uma você aproveitou, valeu. Já vale. Sim. Quando a gente multiplica esse conhecimento. Mas eu não gosto muito desses cursos, assim, a não ser que seja um curso muito específico, muito avançado, porque geralmente eu saio meio frustrado. Porque às vezes também a gente vai passando. O que é perigoso, a gente vai passando o tempo na vida e a gente vai ficando o que se chama macaco velho, né? Aquele vendedor que diz, eu não preciso mais aprender, já aprendi tudo de vendas. Isso é um risco, porque de tanto ver treinamentos incipientes, ele acaba olhando para aquilo e dizendo, pô, cara, de novo, outra palestrinha de venda que o cara vai dizer, temos que bater meta, estamos motivados. Aliás, eu odeio esse treinamento que o cara começa a pular. Vira para a pessoa do seu Nossa, lado e diz, mas eu você é um super vencedor. diria que você seria Eu odeio uma pessoa isso, cara, dá saltitante. vontade de dar uma tijolada. O primeiro que ia estar lá no palco, né? Pulando aqui, ó. Mas eu muitos são baseados num roteiro de culto. De culto. Né? Existe ali uma coisa De praticamente... criação de comunidade mesmo. Família. Usam até essa expressão. Não, pra Vocês mim, são esses caras família. são carentes, velho. Os caras querem abraço de desconhecido. Mas peraí, na cliente não tem aquela festa de final de ano com a galera toda, numa Tem. mansão. Bebem então, cachaça. Tem. Bebe cachaça. Mas ali não é uma festa, ali é um reconhecimento por um ano de trabalho bom. O cara sabe jogar, né? Gostou, né? O cara Não, sabe mas é jogar. verdade, Mas não é e festa. esse reconhecimento que você dá para as pessoas, isso é importante, né? A gente falava sobre comemorar as conquistas. Eu não sei se a gente falou isso na rede social, mas eu costumo falar isso também, tem alguns vídeos até meus no meu canal, em que eu falo sobre celebrar as conquistas. E às vezes você fecha um negócio, imagina, seja a tua equipe aqui do Rio, de Juiz de Fora, de Balneário, de Búzios, vai lá e fecha um negócio. E, ok, sabe aquela empresa que tem aquele sino que blém, 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 fechou uma venda, Lá em aquela Balneário comemoração. tem um. Lá em Balneário tem um. Então, isso aí acaba marcando que foi fechado um negócio. E a gente costuma dizer isso, olha, saia, por exemplo, fechou um negócio novo, fechou um novo cliente,
saia, olha, nem que seja ali para tomar um sorvete, né, como a Eliane comenta, nem que seja ali para tomar um sorvete, nem que seja ali para tomar um chopp. Comprar uma torneira. Comprar uma torneira e celebrar as conquistas. Um vaso que aquece, E aí, aquece a almofadinha ali, aquece o assento. A área operacional. E aí o que acontece? Você, quando celebra, você marca positivamente que aquilo foi alcançado. Agora, quando você, de repente, vendi, tem que vender mesmo, né? Aquilo vai virando blasé, né? Vai ficando apagado. E aí, o que acontece de ruim fica marcado. Se acontecer, perdi um cliente, não fechou o negócio, tive um prejuízo, perdemos um bom agente imobiliário, perdemos um bom colaborador, aí aquilo fica marcado, porque gera sofrimento, gera angústia, telefonemas e tal. Mas, de repente, o sucesso, a gente esquece de celebrar. Eu tenho uma dificuldade com isso, de celebrar uma conquista, quer dizer, na verdade, diferenciar uma conquista, um trabalho bem feito, entre fazer mais do que a sua obrigação. Isso. Eu tenho essa grande dificuldade. Dificilmente, principalmente comigo. Cara, eu não fui mais com a obrigação de fazer bem feito o que eu sou pago para fazer. Então, eu tenho essa dificuldade de achar dificilmente uma coisa não é mais do que obrigação. Né? Os alemães, você viu na Copa, eu não sei se nessa última que meteram 7-1 no Brasil, na penúltima, mas os alemães, eu assisti um jogo, alguma Copa do Mundo, e os alemães corriam para lá, tocavam a bola, não sei o que, faziam gol, saíam, normal, vinham para o centro do campo e começava de novo o jogo, né? Deve ser como no Brasil, que saiu tanto gol que perdeu a graça, né? Deve ter sido. Eu lembrei até de uma coisa que o Bernardinho fala, né? Foi meu professor. Ele fala que, a gente ganhou hoje, amanhã começa do zero tudo. Começa tudo do zero. O meu último campeonato não garante o próximo. Não garante. Então, zerou. Mas marcar que você já é campeão, sim, é importante, ter a medalha, dar os parabéns. Mas saber que... Mas os alemães pareciam que não faziam mais do que obrigação. Quando você perder. Mas assim, principalmente atleta de alto rendimento deve ser muito difícil, né? Porque, cara, o cara fez ali o máximo, mas, cara, já treinou a vida inteira para aquilo ali, foi mais que a obrigação dele de fazer. Amanhã tem outro, Existe né? a comemoração, mas amanhã tem treino, eles né? Eles vibram. Isso aí, tem que continuar. Isso parece que está ligado ali à endorfina, né? A dopamina. Ele tem que estar ali celebrando aquilo e marcando positivamente, porque senão, parece assim, a gente olha... Se não tiver ou um feedback externo, alguém que, não sei se é pleonasmo, um feedback externo, mas tiver um feedback que diga, olha, cara, você mandou bem. É o reconhecimento até na equipe. Mas, por exemplo, para o meu mercado, para a minha rotina, eu acho que nem sempre é a negociação com o valor mais alto que reconhece o sucesso. Sim. Às vezes é você conseguir vender para aquela pessoa que tinha dificuldades em fechar o negócio, tanto financeiramente quanto de escolha, ou aquela venda que você sabe que realmente aquela pessoa está precisando, vai fazer a diferença na vida dela. Sim. Ou você pega aquele cliente encardido que, nossa, dificultou demais, na hora que você vende, hoje eu tenho que encher a cara porque essa valeu, né? Então, necessariamente é aquele, você vendeu o imóvel de 2 milhões, mas o cara tem tanto imóvel que, tá bom, dá esse negócio que eu vou assinar. Já aconteceu. Né? Então, nem necessariamente isso é o seu sucesso, vender o mais caro. E aqui, assim, caminhando aqui para o nosso fechamento aqui do nosso papo, quando você fala dessa venda de 2 milhões, de 3 milhões, etc., você fala de um percentual de comissão que um corretor, que um agente imobiliário recebe, que na tua empresa está girando o quê? 6%. 6% para a agência e divide com o corretor? 6% ou 6% a comissão, que é dividido geralmente 40% para o corretor, 10% para o captador, 50% para a empresa. E onde eu quero chegar com isso? Isso é uma boa oportunidade de carreira. Uma das melhores maneiras de se ter ascensão social, e você foi prova disso, é a venda. É quando você vende. Quando você é um vendedor, e vendedor não é... não deu para nada que preste você é vendedor. Não, vendedor é uma carreira. Se a pessoa investir bem como um bom consultor, ele vai ter uma boa qualidade de vida. E o que você enxerga como potencial dentro de uma pessoa que nem está procurando trabalho contigo, mas você olha para a pessoa e diz, cara, você tem perfil para trabalhar comigo? Ou para abrir uma unidade comigo, sendo teu sócio, ou o que quer que seja.
O que você enxerga? Qual a qualidade que essa pessoa deve ter para ela ter sucesso como um agente imobiliário? Eu não digo nem para ter sucesso, né? Que as pessoas, assim, para estarem um pouco mais preparadas ou com o perfil, né? Eu acho que realmente é isso, é a pessoa não buscar apenas o dinheiro. Eu acho que o dinheiro é o fim, né? Mas para isso a pessoa tem que ser honesta consigo mesma e com outras pessoas, a pessoa tem que dar valor ao tempo da outra pessoa, a pessoa se comunicar bem, a pessoa está vendendo, não necessariamente querendo vender, né? Porque a gente existe, é então, diferente, assim, né? é diferente. Então, muitas vezes eu vejo profissionais vendendo, sei lá, televisão. E eu quero trazer para minha empresa de qualquer jeito. O contrário também acontece. E às vezes já aconteceu várias vezes comigo, que eu vou num hotel, a menina me atende tão bem, o rapaz me atende tão bem, que eu falo, rapaz, esse cara tem que trabalhar para mim. Não é possível, esse cara é muito bom. Então, eu acho que é exatamente Às isso. vezes eu tenho isso São as pessoas... O que eu falo assim, que a pessoa pode ser um bom corretor? Quando a pessoa faz pelo outro mais do que se pede. Eu acho que isso é fundamental para poder ajudar outras pessoas a conquistar ali o seu patrimônio. Eu acho que hoje em dia, pela cultura do brasileiro, é o maior patrimônio, né, o imóvel, sempre foi. Lembrei daquela diferenciação que as pessoas fazem de vendedor e atendente, né? É isso aí. Quem atende, você quer uma coisa, eu te dou. Atendi. Agora, o vendedor é o que você falou. De vez em quando eu vou nos lugares que a pessoa me trata tão mal que eu falo, rapaz, eu acho que eu estou errado aqui. Tô incomodando. Tô incomodando. Dá vontade de falar, eu tô te incomodando, quer que eu volto depois? Pô, você chega no hotel, não tem visto, o cara tá lá olhando um jogo de qualquer um lá e eu tô ali querendo ser atendido, o cara, você quer que eu volto depois de sair algum gol? O senhor está ali nas redes sociais, está com o maior sorriso, aí quando você fala, oi, boa tarde, quando vira para você com uma cara fechada, você com fala raiva, assim, né? Tá minha cara. Desculpa Teve uma pessoa que uma vez a gente entrou numa loja e a vendedora disse assim, nossa, hoje o dia foi horrível, não parava de entrar cliente. Ela disse isso, meu Deus, isso é horrível dela. Fala pro seu chefe isso aí. Ai, meu Alan, Deus. pelo que eu entendi, se você tiver um vendedor número 1 que traz muito, muito dinheiro para a tua empresa, mas não se dá bem com as pessoas, não tem uma cultura alinhada com o que você acredita, ele está fora, né? Ou não. Ou o resultado também... Porque é difícil isso, né? É difícil. Já rolou, né? É difícil não dar uma marretada na cabeça dele. O cara vende muito. O cara vende muito. Não, dinheiro nunca vai ser o mais importante. Nunca vai ser. Porque ele pode estar prejudicando a equipe, não, né? E assim, não é nem questão de prejudicar a equipe, não. É questão de caráter. Né? Eu sempre digo, sempre vou repetir que não existe venda a qualquer preço, a qualquer custo. Não existe. Porque estou precisando vender, não, se eu não contar isso, a pessoa não vai nem saber. Não existe isso. Não existe. O mais importante, eu já perdi corretores muito bons, já perdi clientes, mas o caráter é o mais importante. Espírito de equipe a gente consegue moldar. Né? Agora, caráter, posicionamento, honestidade, isso aí para mim não é qualidade, é obrigação. Maravilha. Então ficou aí um conselho muito bacana para quem quer iniciar. E você acha que é um ramo? Eu acho a melhor profissão que existe. Não tem outra profissão que te dá a oportunidade de ganhar o que um corretor ganha. Eu, sim, ao longo desses anos, eu tenho corretores que muitas vezes, né, se fizeram faculdades que nem dão tanto dinheiro. Caiu. Mais uma derrubando água ali. Essa aí não trabalha comigo. Eu não entendi. Essa daí não está fazendo bom atendimento. Cadê a marreta? Se a gente tivesse uma torneira... Então, Ela está lembrando do nosso patrocinador. Verdade. Ela fala assim, nosso patrocinador fala dele. Isso, Eu vou falar. Eu tenho corretores assim que nem fizeram faculdade, que estão dando dinheiro assim, mas que ganham mais de 30 mil por mês. Isso aí são poucos os profissionais, né, no Brasil Com certeza. que tem isso. Bacana. E o corretor, ele sofre um pouco essa questão... O corretor sofre um pouco essa questão de planejamento financeiro, não é? Inclusive, olha, nem combinamos, hein? Sexta-feira nós temos uma palestra, na verdade são 3 palestras, né, para o time da cliente, que um deles é o financeiro, né, o planejamento financeiro, o outro é imagem pessoal e o outro são redes sociais e WhatsApp Business. Então, mas o financeiro é uma coisa que é muito importante, que a gente... Nós vemos corretores que vendem, mas estão sempre sem dinheiro. Não é possível isso, o cara está sempre insatisfeito porque
Vai vencer meu Que boleto. tem não sei o altos que e lá. baixos. O cara às vezes fez Não tem 20 planejamento. mil. Se ele faz 20 mil no mês, ele de repente diz, vou viver no padrão de 20 mil. Mas o mês que vem ele fez 10, se fizer. Aí ele fala, caramba, estou cheio de Isso cartão quando atrasado. trabalha o mês que vem, né? Ah, não. Esse Aí não quando trabalha, né? Tem Vai gente que embora. vai pra praia, passa lá. Aí, 30 dias em aí chegou mais boleto, 30 deixa eu dias em vender mais imóveis. 30 dias em Cancún, porque Não. o problema do corretor não, qualquer profissional de vendas, que a gente tem que trabalhar o tempo todo, né? Você ficar fora aí 20 dias, quando você volta, tem que começar do zero, né? Aquele cliente que estava quente não está mais, e aí vai. Eu lembro que eu dei uma dica, eu dei uma palestra para a tua equipe lá de vendas, lembra? Uhum. A gente fez um treinamento de vendas ali, acho que de uma semana, né? Alguma coisa assim, lá em Juiz de Fora. E um dos módulos eu falava sobre essa parte financeira. E uma das dicas que eu dei foi trate a tua profissão como fosse uma empresa. A empresa ganhou 20 mil, mas você tem que viver com 5, com 6, com o que for. O valor que você vive. Vive com 10 é com 10. Então você tem que viver desse jeito. E a empresa ganhou. Serve para todo tipo de trabalho em que você é autônomo. De repente, a Marcele vai lá, fatura 50 mil reais. Gasto Ela diz, vou tudo. gastar tudo. Vou mudar para uma cobertura. Com a unha. Aí, né, Gasto tudo em gastou unha. com a unha. Aí o que acontece? Ela de repente vai chegar no outro mês, ela não vai conseguir fazer os mesmos 50 mil, vai ter que fazer... Né, Faço vai fazer- 100. Faz 100. Aí o que Haja acontece? unha, né? Haja unha. Haja unha. Aí o que acontece é isso, né? A gente tem que administrar a renda como se ela fosse uma outra pessoa. Uma pessoa jurídica que, de fato, na maioria das vezes é. Então, aquela pessoa jurídica recebeu aquele dinheiro, mas a pessoa física tem que viver A com remuneração prolabore. de corretor eu sempre trato como média trimestral. Média. Média. Não adianta o cara, porque é difícil um corretor, principalmente no alto padrão, que venha todo mês. Sim. Só que quando ele vender, a comissão né, Fica na média. Fica na média. Ele, o cara ganhou 60 mil, a média de 3 20. meses são 20. 20 mil. Então, eu sempre falo em média. E toda vez que eu faço uma entrevista com novos corretores, sejam experientes ou inexperientes, é quanto você tem de caixa para sobreviver nos próximos meses. Você aguentaria ficar 4 meses sem vender? Se não aguentar, eu não contrato. Porque vai ser aquele corretor Gera ansioso ansiedade, que o cara tá vendendo almoço para comprar janta Não é? e não vai trabalhar bem, o cara às vezes Não está bem. não dá. Até não dá. para um colaborador, quando ele tem dívidas, quando ele tem problemas financeiros, ele não rende o trabalho porque é cobrador ligando, é a cabeça quente, é dívida com a agiota, né? Então, O corretor, então, não tem um salário fixo? A maioria não. É? Eu tenho uma equipe hoje, por exemplo, que trabalha só com lançamentos que tem uma ajuda de custo. Ah, entendi. Mas, obviamente, a remuneração, a comissão é mais baixa do que os outros. Se uma pessoa te indicar o cliente, ela ganha também? não é legal isso. Eu vou Ah, é? já responder Isso por é ele. errado? Isso é ilegal. O Cresce tira o registro dele, não é verdade, Alan? Mas ele dá assim mesmo. Olha não, só, né? existem algumas, não vou dizer regras, mas práticas do mercado. Né? Porque para carro tem isso. Então, eu não gosto. Igual, por exemplo, fazer parceria entre profissionais. Existe uma prática, por exemplo, entre arquiteto e corretor. Exemplo. É verdade. Eu, particularmente, eu tenho vários amigos arquitetos. Alguns eu gosto mais do trabalho, outros eu gosto menos e todo mundo é feliz. Só que quando eu indico um cliente para esse arquiteto, o arquiteto quer me dar uma remuneração, eu falo, cara, eu não quero. Você recebeu a indicação que eu confio em você, porque você faz um bom trabalho. Mas já aconteceu também o caso do mesmo arquiteto me indicar um cliente e depois falar, me dá um agrado. Eu falo, cara, quando eu indico o cliente para você, eu peço alguma coisa? Então, cada um na sua profissão. Joãozinho, esse foi o Joãozinho. Esse foi Mas é João. o correto, porque dentro da visão, até eu escrevi naquele meu livro A Venda Antes da Venda, né? A ideia é o networking. Você indica porque gosta, senão você virou vendedor. Mas existe também quem dá uma parte da comissão e não é errado. Não é ilegal, não? Não, é combinado, é combinado. Não é ilegal? Não é ilegal. Não existe uma regra de que o corretor tem que ficar com aquela comissão se ele dividir? Errado é o arquiteto querer vender. Ah, ele queria ser corretor, esse é que é o isso é problema. errado. Agora, indicar... A indicar. Você chegar e dar um presente, não talvez um percentual da sua comissão, mas você chegar e falar, R$1.000 são teus. Desde que seja combinado, Isso não é ilegal. não é ilegal. Então, tô no old fashion, né? Estou na moda antiga. Ilegal não é. Não, beleza. Olha,
Estávamos Boa falando... pergunta, Marcelo. Estamos falando, então, Não sobre... vou dar começar. Pois é. Não vem querer me indicar. É, caramba. Tava com as amigas querendo comprar Tentei. aqui, né? Tentei, cara. Tentei. Não, mas se você arrumar outro corretor que trabalha para ele... Aí vai. Pra você eu não indico, mas tem gente que eu vou indicar, né? É. Mas... Muito bem, olha, eu quero agradecer e quero antes falar um pouquinho da Aware Investment. Ela deixou aqui um presente para você, né? Dá Pinguelli? Pinguelli que está contigo aqui, né? Pinguelli. Vou dar um presente para vocês dois. Ó. Deixar aqui um boné da Aware. Olha, Aware Investment. Então tá aí. Obrigado. A Aware apoia o nosso podcast desde o começo. A Aware é uma empresa Aquela de... câmera, Aí, tá lá. É uma empresa de investimentos, então é uma empresa que trabalha com a manutenção da riqueza. As pessoas alcançam a riqueza na sua vida, alcançam resultados. E aí compra imóvel. Pode comprar imóvel, inclusive é um dos trabalhos também que podem ser desenvolvidos junto a essa gestão do patrimônio da pessoa, né? Precisa adquirir bens, ter a manutenção dessa riqueza, desses investimentos. Trabalha também com os investimentos dentro de ativos da Bolsa de Valores, é claro, com outras possibilidades de papéis também, faz a gestão desse patrimônio. Então, conforme o teu perfil, eu sou mais agressivo, mais moderado, mais conservador, o que eu vou fazer para gerir o patrimônio? Inclusive também o planejamento sucessório. Aí você vai... Gabriel ou Rafael, teu filho? Gabriel. Aí o Gabriel vai ficar com essa herança toda, né? Ele tem que ter um planejamento para isso. Então, o que a gente faz? Como é que a gente coordena a abertura, sei lá, de uma holding familiar, o que for, para que a gente possa ter aí uma sucessão bem feita, né? Para que a gente deixe realmente essa riqueza, essa conquista material que a gente tem na vida, deixar aqui para os nossos herdeiros. Então, é um trabalho que a Aware faz, ela está localizada principalmente em Genebra, na Suíça, é a sede, né? É a empresa maior Eu deles. achei que fosse aqui. Tem aqui A gente tem que ir lá, né, tomar um café, comer um chocolate. Tem que ir lá. Mas tem aqui na Barra da Tijuca uma unidade, tem em Lisboa, em Cascais, em Lisboa, tem em São Paulo, Belo Horizonte, em breve em várias cidades do Brasil. Então, a ideia é que esteja perto dos seus investidores, para que as pessoas... Até foi uma necessidade, né? Que eu conversava lá com a Alex. Inclusive, se a Aware quiser indicar algum cliente... Tem aí. Mas a ideia é exatamente essa. Ele falar isso. É de você buscar estar perto dos clientes. Então, essa é uma iniciativa bem interessante, semelhante ao que você tem feito, de abrir unidades em vários locais para estar perto de onde as coisas acontecem, até porque as pessoas querem esse contato humano. Não querem ligar ou entrar num site, dar meia dúzia de cliques e comprar um imóvel como quem compra um livro na Amazon. Mas a ideia é ter esse atendimento, esse atendimento de qualidade, e é isso que essa empresa busca. Então, meu agradecimento à Aware Investment pelo apoio ao nosso podcast. Está aqui também o nosso colega aqui que recebeu também essa lembrança gentil da Aware. E, olha, muito obrigado, então, pela tua participação aqui com a gente. É um prazer estar te acompanhando pelas redes sociais. Já dá um grande orgulho de ver aí a tua trajetória e tudo que você tem feito. E também ter essa oportunidade da gente conversar aqui pessoalmente. Você foi muito generoso de estar aqui com a gente. E eu também quero agradecer, né, pelo convite. Obviamente, a gente corre tanto aí que se vê pouco, né? Mas é legal nesses bate-papos, né? São um monte de detalhes que passam despercebidos na nossa vida, e nesse bate-papo a gente fica lembrando de onde veio, o que fez, como fez, né? De onde saímos e aonde estamos e aonde queremos chegar, né? Até quando a gente está conversando aqui, fica vendo um monte de coisa, um monte de cidade que eu quero abrir ainda, que eu gostaria de abrir unidade ainda esse ano, e esse bate-papo é muito bom, né? Para lembrar de onde viemos e aonde podemos chegar. E você falou agora onde podemos chegar, porque é muito importante não ficar imóvel. Não
O dele tem que ficar imóvel. Abafa, mas enfim, gente, só foi a piada. Mas foi Na bom. verdade, o esforço foi mais legal. O esforço Ela ficou, tem um monte de tempo que Ela quietinha, tá esperando ali, a ó. deixa, esperando Não, a ele falou deixa. assim, olha, a gente vai chegar em algum lugar. Eu falei, pronto, é agora que eu vou fazer. Só pra não parecer que eu te dei um boné pra você dividir com o Pinguelli, eu vou entregar o A outro. caneca também, a caneca também. Caneca é sua, é. Caneca, ó, tô dando a caneca. Ó, a caneca também da O Wear. Damasco também. Damasco não, o Damasco é meu. As balinhas pega Dá pra essas você. garrafas vazias aí Tá, que ele tá leva. Ó, reciclagem, isso aí tá dando um dinheiro, deve dar uns 10 centavos cada garrafa, você já está saindo com 30 centavos aí, pra quem não ia ganhar nada, já ganhou alguma coisa. Dá pra encerrar o vídeo, por favor? Já deu, tava indo bem. Acabou. Muito bem, mais uma vez agradecendo aqui a presença da Eliane. Eu Obrigado. tenho que agradecer, é sempre um aprendizado muito bom. Os entrevistados são espetaculares. Ter conversado com você, Alan, ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui junto. Você saiu da sua casa, veio até aqui, saiu lá de Juiz de Fora para nos prestigiar. É uma gratidão. Gastou tanto com a casa para depois sair dela, né? Uma gratidão imensa por você estar aqui com a gente. E mando um beijão para a esposa, para a Anne, os 2 filhos lindos, muito O fofos. Gabriel e a Bela. E a Bela, isso aí. É Bela mesmo? Ou Isabela. Isabela, né? Na Bela verdade, não eu tem. queria que chamasse Bela, mas não tem, né? Fica muito esquisito. É um cachorro ou uma filha? Pois é. Bela, Muito Bela. exótico. Shire ou Muito exótico. Isabela, né? Tá bonito, Isabela, tá legal. Isabela. E Marcele também, que está aqui com a gente sempre comendo delicado. Tá mastigando a bala agora? Não, tá aqui. Tá conseguindo? Então fala aí, dá um oi, tchau. Adorei, achei que ia ser chato hoje. Ah, é? Aí, cara, mó olhou pra legal. Surpreendeu. Pois é, eu falei, vamos lá, ele. E ok. é corintiano, hein? Pois é, mas ninguém é perfeito, Eu não tudo tô certo. entendendo esse Mas ela é negócio. flamenguista. É maloqueira, do mesmo A jeito. única vez que eu vi Os destruição... melhores clientes dele, com certeza, são flamenguistas. Não? Não dá Chutei não dá mal? pra chutar assim. Ah, que isso. Então tá, chutei mal, Acho que terminei não mal. torcem pra time nenhum, torcem pro Nós Manchester. vamos terminar para cima, gente. Alto padrão. Alto padrão. Ele fala alto padrão. É outro O Alan, o Alan, Ah, o a Alan equipe torce dele é pro Manchester, flamenguista. né? Não era? Você torcia pro Manchester? Na verdade, ultimamente eu tenho visto mais futebol inglês do que o É nacional. alto padrão mesmo, Alto galera. padrão, cara. Ele tem dinheiro para pagar a Por TV isso por que ele assinatura. aceitou vir aqui. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Alan. Valeu mesmo. Obrigado. Tá? Um abraço a todos lá da tua família. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Então, acompanhe-nos nas redes sociais. A gente tem lá no Instagram o @pepcastbrasil. Brasil clica lá com no S. sininho também, né? Brasil é com S ainda, Ativa as tá? notificações. Com Z. Ative as Mas alto notificações. padrão é com Z. Aqui no nosso canal do YouTube, se você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, toda semana, às 19 horas, toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem aqui um podcast novo, sempre com um convidado para falar um pouco sobre negócios, sobre carreira e tudo Quase mais. na hora já. Terça. Legal? Está Terça-feira. na hora de assistir agora. 18h30, né? Muito bem, gente. Até o próximo.